Bora, Bill! É hoje, hein? É hoje que o filho chora e a mãe não vê, cara. É hoje que você vai vender a sua 3080 Ti por R$ 1.500, cara. É hoje. Será? Olha, eu vi uns rumores aí, cara, que vai ser só as high-end, hein? O pessoal tá esperando aí. Não, agora eu tô esperando aqui, eu quero comprar a minha 2060 aqui, eu vou ver. Cara, os rumores é 4090, 4080, 16 e 12. Basicamente é isso, tá? Pelo que tem sido especulado, cara. Acredito que não vai ter placas intermediárias como 60 e 50 agora. Historicamente, a Nvidia sempre lança as high-ends, cara. Teve algum lançamento lá atrás que talvez a Nvidia fez algo diferente, mas normalmente é assim, cara. Normalmente é assim, tá? Olha, eu acredito que não, viu? Muito difícil ter 4070 hoje. É bem a 4090 é certo que vai ter. Já vazou, tem vários modelos, tem Gigabyte, tem Galaxy, já vazou. Cara, tem a Founders Edition. Vocês viram no Videocard Z? Já vazou a Founders Edition. Reza a lenda que o Jensen vai tirar um forno de dentro de uma placa de vídeo. Aumenta a câmera, Pepe. Não, vou deixar pequenininha assim, cara. Porque aqui nós temos o countdown, né? Aqui vocês estão vendo, inclusive, ó, tem até um sticker aqui, ó. TI ou TI. TI. Ou seja, o Jensen fala TI. Ou aquele careca lá fala TI. Tem aqui, ó. How much faster? Tem uns spoilerzinhos aqui, ó. T-Feature, GeForce Garage, Render Tests, X não sei o que, Do Not Open, Broadcast Recordings, Cloud Files. Então você vê, eles deixaram uns spoilerzinhos aqui, alguma coisa que a gente está tentando pescar aqui. Você vê que é um countdown rolando aqui no fundo, é uma imagem, né? Será que o Jensen vai aparecer nessa cadeira? Ele vai sentar nessa cadeira? E aqui tem o diagrama da Ada Lovelace, ó. Então é a geração, né? Lovelace, como a gente espera. No mais, não dá pra enxergar muita coisa aí. Quais são as suas expectativas aí, galera? US$ 2.500 é muita coisa, cara. Olha, pelo que eu tive especulando aqui, cara, vai ser US$ 1.600, tá? US$ 1.600. Lembrando que 3090 Ti foi anunciada por US$ 2.000. Então, em tese, seria um MSRP menor. Claro que 3090 Ti caiu de preço, né? Deixa eu aproximar um pouquinho o microfone aqui para vocês me ouvir melhor. A 3090 Ti caiu de preço ao longo desses meses, né? Ela chegou a aparecer por US$ 1.300. A gente tá falando em dólar, pessoal, porque a gente não tem preço estimado no Brasil ainda, tá? Mas é fato, cara. 4090 é placa para custar mais de 10 mil com tranquilidade, tá? Não espere essa placa por menos de 10 mil, tá bom? Minha mãe me viu falando bora Bill um monte de vezes, achou que eu tava maluco. Ah, tomou um susto, né? Então foi pra acordar vocês, cara. Bom, vocês estão vendo que daqui a 58 minutos vai começar, tá? Por enquanto a gente tá fazendo esse pré-aquecimento. A gente vai bater um papo aqui, trocar uma ideia, tá? US$ 3.000 não, cara. Isso aí seria muito insano, cara. Não faz nenhum sentido esse preço. Se a Nvidia já está com dificuldade para vender as 3090 Ti, o que dirá uma 4090 nesse preço? Os rumores falam de 4090, o dobro da performance da 3090. Cara, vai ser um canhão, né? Não tenham dúvida disso. Eu vou até abrir aqui o Videocard Z para vocês darem uma olhada. Vou deixar ali temporariamente. Olha só. Vazou aqui. Ah, inclusive, ó, olha só. A AMD confirmou RDNA 3 no dia 3 de novembro, viu? O Scott Herkelman, que trabalha na AMD, confirmou, tá? Dia 3 de novembro, RDNA 3. Assim como a gente já esperava que seria em novembro, os últimos lançamentos da AMD foram em novembro, né?
E é esperado que haja 50% mais performance por watt nas RDNA 3. E vamos acompanhar, cara. Vamos acompanhar, né? Como você sabe, eu estive no evento da AMD nos Ryzen. Talvez eu tenha essa oportunidade de estar também no evento da RDNA 3, né? Eu estou testando aqui os Ryzens. Eu tava testando agora há pouco aqui os Ryzens, cara. Para finalizar os reviews que saem na semana que vem, como vocês já sabem, tá? E aqui nós temos o Jensen, cara. Já vazou o Jensen com a placa na mão, cara. Aqui, ó. O videocard Z recebeu acesso antecipado. É o Jensen aqui, o famoso Leonardo. Com a 4090, com aquela nova logo, ó, aquela logo mais fininha no número. E uma placa Dual Fan, cara. Olha, se ela for 450 watts nessa Dual Fan, ela vai esquentar, cara. Tem a 4080 vazada também, tá? Então, basicamente, cara, o que deve aparecer é 4090, 4080 de 16 e de 12 GB. Eu vou ver se eu encontro aqui no videocard Z. Eles têm uma tabelinha aqui. Em algum dos artigos deles, eles têm uma tabelinha de 4080. Para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, ó, os spoilerzinhos. Ó, já vazou várias placas, né? Vamos ver se eu acho aqui, ó. RTX 4080, specs, videocard Z. Eu gosto de ver pelo videocard Z, cara, porque eles colocam bem organizadinho. Eu gosto da forma como eles colocam. Aqui, ó. É isso daqui que eu tava procurando, ó. Inclusive aqui eu até conheço os caras do videocard Z, cara. Em particular, um dos editores, eu tenho acesso aqui a conversa com ele. Talvez eu já vazei algumas coisas. Brincadeira, pessoal. Brinks. Bora, Bill! Então, ó, 4090, 4080 16GB, 4080 de 12 GB, cara. Em tese, seriam essas as especificações, tá? Vou dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Ok? Olha, quando chega muito perto do lançamento, cara, sejamos sinceros, é difícil, tá errado, tá? Uma pequena pausa aqui, ó. Obrigado a todos os 780 pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Deixa o seu like, cara. Só tem 240 likes, cara. Eu estou vendo que você não deu like, Bill. Ô, Bill! Bora, Bill! Bora, Bill! Dá o like aí. 4090 de 24 GB. Mesma quantidade de VRAM da 3090. Com muito mais CUDA cores, tá? De uma nova geração. 2520 MHz de boost clock, bem alto ali no nível das AMD. Um barramento de 384 bits, 21 GB de memória, 1008 GB por segundo de vazão. 450 de TGP, que é Total Graphics Power. Isso aqui não é TDP, tá? É TGP, que seria o que a placa inteira consome, incluindo memória, né, que são vários chips, diga-se de passagem, VRM, suas perdas. O próprio PCB tem alguns residuais ali. E o Max TGP seria 660, de repente seria um momento de pico, né? A 4080 teria versões de 16 e de 12, assim como teve a 3060 de 6 e de 3 GB, tá? Só que tem diferenças bastante interessantes aqui, ó. A de 16 GB ela é mais rápida, ela tem bem mais CUDA cores que a de 12, tá? Ela tem, além de ter mais VRAM, o barramento obviamente é maior, 256 bits. Isso porque tem mais módulos de memória, então o barramento vai ser maior. E a largura de banda, consequentemente, passa a ser maior, o clock da memória também é mais alto, tá? Então, em tese, seria uma 4080 de 16. Acho que a de 12 GB é muito pouca, que era a de 16. Você vai ter mais VRAM e mais desempenho no geral, porque a GPU é mais forte. E a 4080 de 12 GB, ela vai ter essas especificações aqui um pouco mais modestas. Você vê que o consumo dela não está tão alto, cara. Está 285 watts, é abaixo do que consome hoje uma 3080, tá? Uma 3080 hoje deve estar ali nos seus 310, 320. Então a 4080 ela deve ser mais rápida que a 3080, tá? Oferecendo um consumo de energia próximo,
tá? Então isso aqui olha, eu levo já como real, cara. Talvez mude uma coisinha ou outra. O que eu mais quero saber nesse anúncio hoje, pra ser sincero com vocês, são os preços, cara. É o que falta ser divulgado, tá? Em um cenário onde teve todo aquele lance da EVGA, a EVGA saiu do mercado, né? Um fabricante grande aí, renomado, com excelentes placas. Agora resta ver o que vai rolar, tá bom? Uma olhadinha no chat aqui. Pepe tá desinstalando a rig dele porque deu ruim. Bora, Bill, 40, RTX 4000 por US$ 3.000. Pepe, já tirei a vela, cara. Isso aí é das antigas, hein? Então, pessoal, em resumo, nós temos aqui essas informações. O evento vai começar daqui a 46 minutos, tá? Então a gente precisa esperar. Aqui eu não sei se é em tempo real, se essa imagem é uma montagem, mas me parece em tempo real. Eu tô acreditando que o Jensen vai vir aqui e vai sentar nessa mesa e vai começar a falar. Sentar na cadeira, não na mesa, né? Bom, as minhas especulações das placas, cara. Se a partir da base, do topo ali, que seria 4090 por US$ 1.600, cara, eu acredito que a 4080 de 16 GB venha por US$ 1.200 e a 4080 de 12 venha por 1.000, tá? Me cobrem depois. Vamos ver juntos aqui, né? E não esqueça de deixar o seu like. Estamos com mais de 1.000 pessoas nesse momento e 480 likes. Então dê essa moral, essa força aí. Já, ó, o Marcelo Augusto já vai encomendar dele. Vi vídeos falando que a CX 650 aguenta, mas queria que o Pepe confirmasse. Aguenta o quê? Se a placa consome. Aqui é o TGP, que é o consumo total da placa, for 300 watts, a fonte está dentro da especificação. A não ser que você meta um i9 e faça um overclock de 300 watts nele ali. Aí o bicho pega, né? Fica na tampa. A 4070 seria uma surpresa. Até então tem vazado só as 80 e 90. É mais ou menos a mesma estimativa que eu tenho, cara. Boa pergunta, estoque, né? Porque a gente lembra do último lançamento, não teve estoque dessas placas, né? Agora tá num momento diferente. Agora é o contrário, agora tem estoque demais, né? Naquela época era estoque de menos por conta da pandemia, o lançamento foi em 2020, é isso. A pandemia foi em 2020, o lançamento foi em setembro de 2020. Então tava naquele momento que muitas pessoas passaram a fazer o trabalho remoto de casa, precisaram comprar máquinas para isso. Vocês lembram o quanto que uma webcam ficou cara na época, cara? Eu lembro que a minha webcam ela estava sendo vendida por R$ 1.000, cara. R$ 1.000. Uma webcam que custava 180. Então tudo ficou muito caro e não tinha placa, cara. Era um caos. Eu nunca vi um lançamento sem placa. O último que eu vi parecido com isso foi das Vega 64 e Vega 56, lá da época do Raja. Foi o último lançamento que o Raja trouxe na AMD. Depois ele saiu e entrou na Intel. Até curiosamente aí, né? Depois que o Raja saiu, a AMD se reergueu. Depois, só foi ele sair que veio RDNA 2, cara. RDNA 1, quer dizer, né? Depois veio RDNA 2, né? Aí agora o Raja foi pra Intel e a Intel tá lá tentando, né, cara? Estranho, cara. Estranho isso aí, hein, cara. A AMD despachou o Raja pra Intel, cara. O Raja saiu e a AMD bombou. Pior que é verdade, cara. Ó o Guiga aí. Salve, Guiga. Só foi o Raja sair, cara. Aí o Raja foi pra onde? Pra Intel. Pô, Intel. Complicado, hein, cara. Pepe, essa imagem já é renderizada em Ray Tracing. Pelo que tá parecendo, ele já tá mostrando como está o desempenho dela. A imagem está muito real. Será, cara?
Talvez a placa esteja aqui atrás, hein? Eu tô vendo um computador aqui, ó. Tem um. Aparentemente ela tá aqui atrás. Acho que eles vão virar a câmera ou acender a luz aqui no fundo. Vamos ver o que que vai rolar aí, né? Bom dia, Pepe. A expectativa para desempenho tá grande. Será que a 4090 vai ser muito mais forte que a 3090? Quero muito ver como é que vai ser as de entrada. Olha, é aquilo que eu estava falando para as pessoas aqui. Muitas pessoas estão imaginando que a gente vai ter lançamento de placa mid e os rumores é de placas high-end, tá? Assim como os outros lançamentos. A Nvidia sempre começa da parte de cima, ela depois que começa a lançar as de baixo. Pode ver que nessa geração sequer teve uma atualização para 1660 Super, 1660 Ti. A 3050 meio que veio para isso, mas você vê que não concorre. As duas continuaram no mercado. A 3050 sempre acima da 1660 Super no preço. Então, assim, inicialmente a gente espera 4080, 16 e 4090. 4070 talvez venha em novembro, o anúncio e tal. E 4060 na CES do ano que vem. A Nvidia sempre faz mais ou menos dessa forma. Então, para quem está esperando 4060, deve aparecer no ano que vem, no começo do ano, tá? E 4050 e outras placas ao longo dos anos. A situação agora é diferente em relação ao último lançamento. O último lançamento nós tínhamos escassez de componentes, todo mundo querendo comprar a geração, afinal a geração 30 ela fez algo que a geração 20 não fez. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a geração 20 ela não ofereceu muito aumento de desempenho. Você olhava ali uma 2080, cara, praticamente o mesmo desempenho de uma 1080 Ti. A 2080 Ti que sim deu uma distanciada, mas ofereceu um preço bem maior. Então, em termos de performance, a geração 20 não foi tão legal. Já a geração 30, ela veio fazendo aquilo que a Nvidia fazia no passado, que era 3070, pô, performance de 2080 Ti, forte pra caramba, 3080 estourando o teto de performance, né? E os preços agressivos, 3070, US$ 499, né? A performance de uma placa de mais de US$ 1.000. Então as pessoas, putz, cara, é agora, mas não tinha estoque. A situação hoje é diferente. A situação hoje é tem muito estoque, tem muita placa e não está vendendo como vende, estava sendo vendido nos últimos 2 anos, porque a mineração que já estava respirando por aparelhos agora praticamente morreu. Não vou dizer que morreu completamente, mas praticamente morreu, tá? Então, assim, a minha expectativa é que sim, a 4090 chegue muito forte, tá? Que ela ofereça aí, segundo os rumores, o dobro da performance da 3090. Não me surpreenderia se oferecesse isso, tá? Afinal, é uma nova geração, a placa tem mais CUDA cores e tudo mais. E estimativa de preço minha é na casa dos US$ 1.600, tá? Cara, então, foi assim, né? Eu até lembro, a AMD, a Lisa Su falou assim, não seria que o lançamento dela na série passada não seria um paper launch. Chegou no dia, era um paper launch. Aí os caras fizeram um meme dela jogando um aviãozinho de papel, cara. A minha câmera é a Logitech Brio 4K. Tem vídeo aqui no canal comparando. Deve ser renderizada essa imagem. O Windows não fica tanto tempo ligado sem erro. Temos rumores de novas tecnologias, assim como foi a RT na época. Pois é, cara, eu até tuitei hoje uma mensagem do Frame Buffer. Não sei se vocês lembram do Frame Buffer, é um cara que fazia artigos excelentes aqui no Brasil. E ele meio que se aposentou. Eu não sei se vocês conhecem ele. E aí ele falou isso hoje. Será que a gente vai ter coisas novas? Como foi o Ray Tracing, cara? Porque sei lá, a gente na última geração tivemos melhorias de ray tracing, tivemos alguns softwares interessantes como o Broadcast, inclusive eu estou usando o Broadcast nesse momento, mas faltou aquele diferencial. Será que vai ter alguma coisa agora? O Path Tracing, talvez. O anúncio é daqui a 37 minutos, tá, pessoal? Dá uma piscada na tela aqui, atualizou. Será que mudou alguma coisa aqui no print? Não.
Não mudou nada aqui não. Parece que tá tudo igual. Ah lá, talvez seja o Path Tracing. Sim, estou usando a Brio 4K nesse momento. É que eu tô com ela pequenininha, mas essa aqui é a imagem cheia. É que eu tô usando um filtro aqui para deixar a minha imagem mais suave na tela, porque o foco é a gente ter essa tela aqui, então eu quero aparecer bem pequenininho na tela. Né? 2060 ms Ventus ou Galaxy OC One Click? Olha, cara, entre as duas, acredito que a Galaxy tem uma temperatura melhor, tá? Já testei os projetos da Galaxy nessas gerações. Mas as duas são de entrada, tá? Não espere excelentes temperaturas, projetinhos top, são placas de entrada, tá bom? Ah, verdade, cara, ó, aqui é o GeForce Experience, eu não tinha percebido esse detalhe, ó. Aqui é o GeForce Experience. Talvez eles estejam fazendo a live por lá também, né? Sei lá. Tomara que venha com o encoder AV1 como as Intel. Cara, é verdade, isso aí é esperado sim. O encoder AV1 vai ser bem interessante, viu? Vai ser bem interessante. Deve ter algo de entrada, porque agora o momento mudou. Agora tem placas de sobra, então. Mas aquilo, pessoal, se tem muita placa no mercado, eles querem terminar de vender, é óbvio, né? Eu lembro até no lançamento da Nvidia, foi na série 20, cara, foi lá em 2018. O Jensen falou claramente assim, ó, nós não teremos novas placas esse ano, porque tinha muita placa da série 10. Aí o povo, ah, beleza, já que não vai ter lançamento, eu vou comprar aqui a minha 1080 Ti, que tinha lançado há pouco tempo. Cara, deu 2 meses, lançamento série 20, Ray Tracing. Aí o cara falou assim, ué, não falou que não ia ter lançamento? E teve lançamento, as pessoas compraram. 2 meses depois veio o lançamento, cara. Foi meio bizarro isso. Salve, Yuritech. Pepe, cadê a DT3 Rhino Black? Eu vendi ela, cara, pro amigo meu, pro Juvenal. Salve, Juvenal. Deve estar por aí também o Juvenal, cara. RTX Voice é das 2000. Acredito que foi lançado nas 2000, sim, cara. E depois veio o Broadcast, que incorporou o Voice também. Então, com o Discord aberto ali, será que alguma dica de integração de GeForce Now no Discord? Pois é, o Discord tá aqui do lado. Sei, né? Vamos ver. Olha, o preço, US$ 1.600, é caro pra caramba, com certeza, cara. Mas, entretanto, porém, se oferecer o dobro da performance, né? A 3090 Ti tá mais ou menos nesse preço aí. Claro, cara, os preços estão insanos, mas para quem iria pagar os US$ 1.500 a 3090 Ti, poder levar uma 4090 com o dobro da performance me parece mais interessante, né? Claro que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Obrigado a todos que estão assistindo aí, pessoal. Nós temos 1.350 pessoas nesse momento, 700 likes. Deixa o seu like, vamos chegar a 1.000 likes aí, galera. 33 minutos começa a live stream, tá? Ele vai tirar da geladeira a placa. Pepe, na sua visão, qual o melhor preço que o mercado pode oferecer para 3080 Ti, 3090 Ti com esse novo lançamento? Esperando uma baixa no preço que venha valer a pena a compra. Come on, Bill! Cara, essas placas sim, talvez o preço influencie, tá? Não placas como, não, eu vou esperar o lançamento para ver como é que fica 3060. Cara, não deve influenciar no preço dela. Agora, talvez mude alguma coisa nas 3080 Ti, 3090, principalmente 3090, 3090 Ti, cara.
Acredito que a gente comece a ver 3090 Ti abaixo dos 10 mil. Acredito, tá? Se a 4090 realmente oferecer o dobro da performance no preço parecido com ela ali, dos 1.600, $1.500, cara, talvez a gente possa ver uma 3090 Ti. Essa é só uma especulação minha, não tem informações privilegiadas, tá? Especulo que venha aparecer alguma coisa abaixo dos 10 mil. A 3090 normal, a gente já acha por menos de 10, cara. Não sei se ela iria reduzir alguma coisa. A 3080 de 12 GB e a de 10 GB talvez reduza um pouco se a 4080 vir num preço parecido com ela. Se ela vir num preço muito maior, cara. Porque assim, cara, talvez a Nvidia chute os preços lá para cima para deixar elas como placas bem high-ends, assim termina de vender o estoque da atual. E depois que terminar os estoques, a Nvidia vai e faz um corte de preço justamente quando? Em novembro. Faz sentido isso, não faz? De repente você me pergunta por que faz sentido? Porque a AMD vai lançar em novembro as RX 7000. Então, de repente ela pode fazer assim, lança agora bem caro, aí você olha assim, pô, cara, acho que eu vou comprar as RTX 3000 mesmo, então mais barato. Aí você termina os estoques, aí chega novembro, vem as AMD, e a Nvidia fala o quê? Pô, vamos reduzir um pouquinho aqui então. Talvez possa acontecer isso, talvez não, vamos acompanhar. Por enquanto estamos só nas especulações, tá? Pepe, você acredita que a 4080 de 12 GB vai ser precificada acima da 3090 para não concorrer em vendas? É o que eu falei, pode ser que aconteça isso. Se tiver muito estoque de 3090, cara, talvez aconteça. Não falando de estoque do Brasil, mas estoque lá fora, cara, né? O que a gente tinha percebido é que a 3090, a 3090 Ti foram uma das placas que mais caíram rápido o preço. E elas caíram rápido por um motivo principalmente, não estava vendendo. Se cai rápido é porque não estava vendendo. Tá? A 3090 Ti de $2.000 caiu para 1.400 em algumas promoções. E se você pesquisar aqui, eu não sei se tem estoque, mas a gente pode ver, dar uma olhadinha na Newegg, cara. Newegg, para quem não conhece, é talvez a maior loja de hardware dos Estados Unidos. Não sei se é a maior de todas, mas vou ver aqui. Ver a 3090 Ti, quanto que tá custando aqui na Newegg. Cara, olha quanto que ela já. Olha isso daqui, essa placa é nova. Rapaz. 3090 Ti por 1.029, cara. Meu, essa placa caiu a metade do preço dela, cara. Ela foi lançada por mais de $2.000, cara. Olha, acredito que a 4090 venha mesmo, pelo menos, no mínimo $1.500, cara. Ela não vai vir perto disso aqui de jeito nenhum. A 3080 de 12 GB também deve vir mais cara que essa, cara. De 16 GB, perdão. Deve vir por uns 1.200, 1.300. E essa aqui vai ser meio que uma alternativa mais viável. Vocês vão ver, cara. As pessoas vão preferir pegar a 3090 Ti por causa desse preço aqui, ó. Olha isso, e não é só o modelo não, cara. Tem aqui a Supreme X, que é, putz, a Supreme é top demais, cara. Olha a Asus TUF aqui, ó, 1099, caiu demais. Nossa, cara. Ó, menor preço. Olha essa daqui, cara. Essa aqui é a Water Cooled. Ó, esse projetinho da Asus é muito bom, cara. Eu testei ele na 6800 XT. Esse bloco aqui, ó, ele é um bloco de cobre que fica bem em cima das memórias da GPU. E essa fanzinha lida com VRM só, basicamente. Essa placa era gelada, cara. Minha 6800 XT pegava 56 graus. Muito, muito fria, cara. Bom, você vê que aqui não tem tantos modelos. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 em estoque. 2 da MSI, 2 da Asus e um da Gigabyte. O Gigabyte também. Esse Gigabyte tá meio caro aqui, é o Extreme Water Force, né? De 3090 talvez tenha mais placas. É, tem umas que estão meio fora do preço, tipo essa aqui tá mais cara que as TI, não faz sentido. Essa aqui também é o menor preço em 30 dias, mas a TI tá quase esse preço aqui. Talvez a 3090 seja mais afetada, viu, do que a TI. Talvez ela caia um pouquinho mais aí.
E se a 3090 cair, ela vai ter que empurrar junto a 3080. Vamos acompanhar, ver o que vai rolar, tá? Nerd Rei falou assim: prefiro pagar 15 mil na 4090 do que numa 3090 Ti. Esse aqui eu já tinha respondido. O Arro falou assim: vi choro da EVGA. Quando tava lucrando com os mineradores, não teve choro. Esqueceram o PC Gamer. Agora o PCista migrou pro console. Mais fim da mineração. Uma merda que vai demorar pra reverter. MSI tem remé no Brasil? Olha, eu tô em dúvida se tem, cara. Eu lembro que. Eu acredito que sim. Preciso confirmar isso, cara, mas eu acredito que sim. Quais as suas placas para operar? A minha placa é 3070, cara, que eu uso no meu PC. A 3070 ela sempre teve um custo-benefício legal, cara. É uma placa que rende igual uma 2080 Ti, né? No preço anunciado sempre foi interessante. É uma pena que nem sempre foi vendido no preço anunciado, né? Boa parte não foi vendido no preço anunciado. Pois é, o Matheus levantou um ponto interessante aqui, que é Black Friday, cara. A Black Friday, ela promete, cara. Promete, porque a gente tem aqui um lançamento de placas, possíveis reduções de preços. Talvez a Black Friday seja uma oportunidade para limpar estoque dessas placas. Talvez, cara. Eu não sei como é que anda as margens dos distribuidores das lojas. Eu sei que reduziu muito o preço. Se vocês veem isso, eu divulguei no meu grupo de promoções hoje a 3050 por 1.699. Cara, essa placa, quando foi lançada em janeiro, eu fiz o review dela, ela custava 3.100 mais ou menos. Cara, ela caiu quase a metade do preço. A 3060, no começo do ano, custava 4.500, 4.400. Às vezes aparecia alguma coisa por 3.99. Hoje a 3060 você já acha fácil por 2.300, 2.400. Caiu muito. 6.600, mesma coisa, cara. Eu fiz o review da minha, na época era 3.500 reais, cara. E a 6.600 hoje você acha por 1.800 fácil. Fácil, tá? Então a Black Friday, eu agora estou com boas estimativas para Black Friday sim, tá? Inclusive é ano de Copa também, né, cara? Vai ter Copa do Mundo e Black Friday no mesmo mês. O TecLab tá por aí? Ô, verdade, cara. Aqui, ó. Salve, TecLab. Obrigado, Ronaldão. Um abraço, cara, pra você. Eu tava vendo a sua live ontem lá, cara, você falando sobre a EVGA, sobre a mineração. Olha, não espero agora 4060, viu? Ora, Bill! 11 do 11 também do AliExpress, cara, vai bombar, certeza. Fala, Peperai, a Lenovo é nova parceira da Nvidia. Olha, a Lenovo ela já faz PCs pré-montados com Nvidia faz tempo, notebooks também. Agora, se ela está fabricando as placas, os que eu sei, a Lenovo fabrica para vender por conta, né? Aqui, ó, tem até esse anúncio do Videocard Z. Em tese, ela não estaria vendendo isso aqui para o mercado do varejo, né? Ou seja, só para PCs pré-montados, tá vendo? Ó? Water cooler Lenovo, placa-mãe Lenovo, cooler Lenovo, tudo Lenovo. É um PC pré-montado. Não sei se ela irá vender para fora isso, né? Avulso. Inclusive, o cooler dos caras aqui é assustador, né? Olha isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 heat pipes de cobre. O cooler é monstruoso, cara. E sobre a EVGA, cara, a EVGA falou que por enquanto não tinha interesse em AMD e Intel.
talvez isso mude, cara, mas por enquanto os caras saíram mesmo. Eles estavam tendo prejuízo com placa de vídeo por conta das quedas de preço, eles estavam vendendo abaixo do lucro deles, abaixo do custo, na verdade, deles. Então, tava no prejuízo. Isso foi reportado já, né? E aí decidiram sair. Atrelado às insatisfações, enfim. Até o Ronaldo falou um pouco sobre isso na live dele ontem. A Pepe Billstar B450 GT por 480 vale a pena por um R7? Ah, cara, ela tá no preço, cara. Ela tá no preço. Não é a melhor placa que você pode comprar, mas tá mais ou menos o preço. Não tá nem barata nem cara. Ó, vai começar em 21 minutos, tá, pessoal? Eu entrei um pouquinho antes pra gente poder bater um papo, né? Já ir especulando o que vai acontecer. Hoje, bom, a gente não sabe se é anúncio e lançamento. A princípio é anúncio. Aí eles vão dizer quando vai estar disponível nas lojas. Eu acredito que seja só anúncio e que o lançamento seja só em outubro, tá? Tem como importar essas placas dos Estados Unidos? Tem. Vai ter que pagar um imposto bom aí, viu? Ô Rui aí, ô Rui, tudo bem, cara? Como é que você tá? A gente assistiu um vídeo do Rui lá, do Rui que é de Portugal. Estou curioso para ver fontes para esses pequenos monstros, porque não vai ser só comprar a placa, é verdade, cara. As fontes que têm sido divulgadas são aquelas com conector de 12 pinos, ATX 3.0, e a princípio, segundo as informações vazadas, a 4090 que seria a King seria 450 com possíveis picos para 660, que seria ou picos ou projetos diferenciados que precisassem de mais alimentação, e em tese o conector de 12 pinos pode oferecer 660 num único cabo. Tá? E várias fontes estão sendo lançadas para isso, inclusive aqui um abraço para Thermaltake, que está me mandando uma fonte ATX 3.0 de 1350 watts. Falei para eles assim, olha, eu preciso de uma fonte para 4090. Espera aí que eu vou te mandar. Aí, pô, 1300, cara? Falou, não, é brincadeira, pessoal. Aí eles estão mandando uma fonte para mim para fazer uns testes aí, senão eu nem ia conseguir ligar, né, a placa. Até tava solicitando aqui para concessionária de energia. Falei assim, olha, cara, eu preciso de um padrão próprio aqui para mim, né? Os disjuntores aí não tá aguentando não. Não, pera aí que a gente vai resolver isso aí. Vou colocar um transformador aqui na frente, cara. Aí eu tô até colocando umas garrafas d'água em cima do relógio para ver se diminui um pouco, cara, porque o negócio ficou feio aqui, viu? Olha lá, o Daniel falou de energia, o Daniel apareceu, ó. Vamos minerar com ela. Aí o Juvenal tá por aí também, ó. E aí, Juvenal, como é que você tá, cara? Só em Portuga? Ah, pedi um trifásico pra companhia, cara. Aproveitar, chegar essas 40,90 aqui, já vou pôr pra minerar, cara. Eu vou deixar um mês minerando, aí depois eu vou fazer o review dela assim. Pô, cara, essa placa veio meio suja, cara, não sei, os chips veio meio amarelado aqui, né? Um mês depois eu faço o review dela tudo suja. Sei lá, cara, tá meio amarelado esse PCB aqui, tá meio oxidado, não sei o que aconteceu. Será que vem o Path Tracing, cara? Seria um monstro, hein, cara? Talvez seja um diferencial aí. Ver que o trifase vai. Por que na barra do Windows não mostra as horas? Eles devem ter desligado ali, né? Escondido a barra. Ó, tá aberta a Steam também aqui, cara. Acho que já vai abrir um jogo aqui, hein? Olha lá, Steam, GeForce. GeForce Now? Não, GeForce Now não. GeForce Experience, Discord aqui. Aqui eu não sei o que é esse negócio aberto aqui.
Vamos ver, cara. Falta 17 minutos pra ver aí. O que, que vai vir. Pepe, memória da 3096 graus em game é problema? Olha, tá meio alto, cara. É que assim, a especificação do GDDR6X é pra aguentar. É pra aguentar 96 graus, cara. Ela aguenta até mais que 100 graus. Claro que não é bom deixar nessa temperatura. Só que eu não vou te falar pra você desmontar a placa e trocar thermal pad pra você não perder a garantia, cara. Porque a maioria das placas não deixa trocar. Coloca o selo no parafuso lá, se desmontou, acabou, cara. Então, a princípio, assim, hoje várias marcas dão 3 anos de garantia. Eu não trocaria. Deixa do jeito que tá, cara. Se queimar ou não é problema do fabricante, cara. Tá? Agora, passou 3 anos, não tem garantia mais, cara, eu com certeza trocaria, porque tem acontecido muito, cara, os fabricantes mandando thermal pad ruim, 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 ou não aproveitando o backplate, cara. Você vê lá, o backplate tá lá, putz, cara, bonito, reforçando a placa. Você vai ver dentro, cadê o thermal pad? Ele poderia estar sendo utilizado para dissipador também, cara. E tá lá sem nada, cara, é só por economia. Ainda mais numa 3080, cara. Só que eu não desmontaria. Às vezes, algumas placas até desmontam o backplate sem você ter que tirar os parafusos da GPU, mas não são todas, porque tem umas que são parafusadas por cima também no PCB. Mas algumas pode ser que desmonte o backplate. Aí daria para colocar um thermalpad de 3 mm, 2 mm atrás para diminuir a temperatura das memórias, cara, porque a temperatura não irradia só para cima no chip, ela irradia para baixo também, tá? Pepe consegue dar um ganho no mic? Olha, aqui pelo que eu tô vendo nas barras do áudio, ele tá bem alto. Eu até consigo dar um ganho aqui, cara, mas acho que tá bom, senão fica meio estourada a minha voz. Deixa assim mesmo. Danilo Lisboa falou assim: tenho clientes nos Estados Unidos e estão me devendo US$ 800. Acho que eu devo inteirar uma grana e já pegar uma série 4000 para ficar por longos anos com a placa? Bom, vamos esperar para ver a performance dela, né? Aí depois você se decide. De repente pode ser uma alternativa para você. Já pensou Lenovo entrando no lugar da Nvidia? Vamos ver, né? Ah lá, o Danny falando, a da Galaxy 3080 e 3080 Ti dá pra tirar o backplate sem precisar abrir a placa. Aí facilita, né, cara? Aí você não perde garantia pra pôr uns thermalpads ali atrás, né? Tá bom o mic, né? Na realidade, esse cenário está sendo renderizado em uma 4090 e a gente achando que é de verdade. Fonte de 1000 watts da Corsair Seguro, 13900K mais 4090, tudo que não foi lançado. Vamos esperar ser lançado. Estou fazendo orçamento de energia fotovoltaica, o Danny falou. Jensen vai rodar algum game ao vivo. Será, cara? Pessoal, obrigado a todos que estão assistindo aqui. Nós estamos com 1.500 pessoas e 1.000 likes. Obrigado por todos os mil likes. Vamos dar uma subida aí. E eu vou fazer uma coisa que eu esqueci de fazer, que é compartilhar esse vídeo, né? Vamos lá. Compartilhar aqui. A GK Inf Store acabou de twittar aqui, falando que o palpite é 1.500 a 1.600, que é o mesmo palpite que eu tenho. Colocar a cara do nosso amigo Leonardo aqui, ó. Vocês conhecem o Leonardo Nvidia? Esse aqui, ó. Opa, eu tô colocando o link errado aqui. Aqui, ó. Já vazou já a foto do Leonardo, recebeu primeira mão a 4090. E, para quem não viu, confirmada RDNA 3 para 3 de novembro, tá? O Scott Herkerman divulgou isso aqui há 1 hora atrás, tá bom? Bom, faltam 12 minutinhos, tá chegando a hora.
É porque você acha da construção da GPU da Galaxy? Acha estranho que geralmente os modelos de 3080 Ti são mais baratos em comparação aos outros? Olha, Danilo, eu nunca testei uma 3080 Ti da Galaxy, cara. Essa placa eu testei muito pouco. Testei mais a Founders Edition e depois eu tenho uma TUF aqui. Né? Inclusive tá ali atrás fazendo uns testes secretos ali. A TUF eu sei que é muito bem construída. Ela é extremamente gelada, cara. Pô, é uma placa de alto TDP que pega 65 graus. O negócio é bizarro. A Galaxy eu não sei dizer como é que é a construção, cara. Imagino que seja uma construção decente sim, cara. Tá? Às vezes o preço é mais agressivo por ter, sei lá, algum tipo de redução na construção externa, às vezes um backplate, alguma coisa assim, sei lá. Mas eu precisaria testar essa placa para ter um feedback melhor para te passar, tá? Certo? 11 minutos. Bora, Bill! Acorda. 10 minutos. Ó, não mudou nada por enquanto aqui, cara. 40,90, cara, eu fico impressionado, a galera esperando aí. Olha, 1.500 pessoas. E aí, vocês estão com expectativa alta ou baixa, cara? Vocês estão aqui só pra rir de nervoso um pouco dos preços? Ou estão animados pra comprar? Olha, particularmente, cara, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui estão esperando cair um pouco as placas atuais. Tô errado? Comenta aí. Eu acho que a maioria quer ver isso. Pô, será que vai cair um pouquinho? Olha lá. A maioria tá aqui esperando pra ver se vai cair as atuais, cara. Tem gente que tá aqui pra esperar pra ver se vai cair da série 20 ainda. Pô, cara, deixa eu ver se eu compro a 2060. Vamos ver se lança 4060 pra derrubar o preço da 3060 pra que aí caia a 2060, né? A maioria, cara. Pede pro Crepa já fazer promo da 4080. Ô, deixa eu perguntar aqui, cara, pra Terabyte. Vamos ver se esses caras sabem o preço aqui. Peraí. Peraí que agora eu vou. Aqui, ó. Como quem não quer nada, ó. Foflito, sabe os preços da RTX 4000? Só aqui, entre nós. Estou sozinho. Vamos ver se ele fala. Estou sozinho. Tem 1.600 pessoas que talvez estejam me ouvindo. Vamos ver se ele responde, ó. Deixa eu mandar pro Crepa também, que o Crepa trabalha com as compras. Crepão, aqui entre nós, sabe os preços das RTX 4000? Aqui entre nós. Vamos ver? Vamos ver se eles respondem. Guardar, cara. Vamos guardar que o negócio hoje vai estar bom, cara. Eu espero, né? Verdade, cara. Perguntar pro Ronaldão aqui, ó. O Ronaldão fala assim: não, cara, eu não tenho, não. Ele já deve estar nessas horas fazendo o recorde mundial da 4090 lá. Eu tô ligado, Ronaldo, se eu não me engano, Ronaldo. Eu tenho certeza que você tá já batendo um recorde já com a 4090. Agora é Half Fame já. Tá sozinha, não tem outra. Antes era Kingpin que disputava, agora só tem a Hoff, hein? Deixa eu mandar uma mensagem pro Ronaldão aqui, ó. Ronaldão, só entre nós. Manda um nude, brincadeira. Manda uma foto da Ralph. Só entre nós. Manda uma foto. Ah, ele tá no chat, né? Certeza, cara. Você não tenha dúvida. O Anderson falou assim: olá, Pepe, eu vou falar do FP8 lançado recentemente.
Não cheguei a ver, cara. É uma evolução da FP16, computação de tensor core, usada pelo DLSS. Que tal uma RTX 4000 com núcleo FP8 acelerando DLSS 3 com o dobro de performance? Pô, cara, seria massa, hein, cara. O DLSS versão 2 já é bem forte, cara. Inclusive, é até um ponto interessante a gente comentar, cara, que é se o DLSS 2 já é interessante, já funciona bem, cara, você imagina o 3. Olha lá, já tô vendo as headlines. Brazilian YouTuber leaks 4000 series. 4000 series, né? Falei até errado. Ó, ninguém me respondeu ainda, hein, cara. Eu acho que o Lucas tá vendo a live, hein, cara. O Lucas deve estar fazendo drift com a BMW dele nesse momento. Pepe, pulou meu superchat, bro. Ih, rapaz, pera aí, deixa eu ver aqui. Aguenta aí que eu já acho aqui. Ah, tá, achei. 3080 GB tem longevidade, desempenho. Olha, cara, se a gente olhar a Steam, a maioria das pessoas ainda usam a 1060, 1650, 1050 Ti. Quando os desenvolvedores vão lançar os jogos, cara, eles precisam lançar para que rode na maior base possível de usuários. Então a 3080 com certeza está garantida por muito tempo, cara. Agora depende de você. Você tem a 3080, você vê um jogo, você já fala assim: não, cara, agora é hora de colocar aqui, ó, 4K, Ultra, Ray Tracing Extreme, gráficos insanos. Aí é complicado, entendeu? Porque sempre vai vir um jogo pesado ou mal otimizado, tá bom? E quando vem placa mais forte assim, cara, começa a vir uma porrada de jogo pesado para elas rodar. Vocês sabem disso. Peguei uma 3070 da MSI, pedia 650 watts, botei uma fonte de 700, valeu a pena? Olha, esse 650 não é o que ela consome não, tá? Isso aí é uma margem para ela. Então, o 700 também está dentro da margem. Em tese, está dentro dos 50% de consumo da fonte, que é a melhor faixa de eficiência dela, tá? Olha a minha mãe na live, ó. Um abraço, mãe. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, faltam 4 minutos. Agora é a hora. Então, vamos ter aqui nesse vídeo as legendas em português, tá? Que a própria Nvidia colocou nesse vídeo aqui. Vai estar tudo certinho. Vocês vão poder assistir. É que não está aparecendo disponível para mim, depois eu vou tentar colocar. 3 minutinhos, nada mudou por enquanto. A hora é agora. Vamos ver se já tem alguma coisa a mais no videocard Z, que os caras recebem isso aqui em primeira mão. Por enquanto não. Se vazar alguma coisa, ou vaza no videocard Z ou no WCCF Tech. Um dos dois tá vazando. Por enquanto não. Só tem aqui as coisas de sempre. Vamos ver, cara. 3 minutinhos, pessoal. Olha, não esperava, eu já falei pra vocês, hein? Não espera 4060 aqui, não, cara. Eu tô esperando só as rainhas. Obrigado por todos que estão assistindo. São 1.800 pessoas nesse momento, 1.300 likes. Vamos dar um. Cadê? Aqui. Vamos dar um like aí, por favor. Vamos dar uma moral aí. Bora, hein? 2 minutinhos, galera. Não, eu não faço. Eu fazia live na Twitch uns anos atrás, cara. Só que eu dei uma parada lá.
Exatamente, o próprio usuário dita a longevidade do hardware, contanto que não queime a peça, né? Possuo uma 1060 no momento, é comprar uma 3060 ou 3060 Ti, mas com o lançamento das 4000 seria melhor esperar? É o que eu falei. Agora não deve ter a 3060, cara. Talvez apareça no começo do ano. Talvez, não é nem expectativa. Mas vamos ver aqui, cara. Falta um minutinho. Vai começar. É agora. Bora, Bill! Acorda, Bill! A live parou aqui. Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Ué, o que aconteceu com a live? Deu uma. Ué, que isso? Como assim não tá disponível, cara? Será que tem outro link aqui rolando, cara? Não. Deixa eu ver no vídeo do Adreno aqui. Eles estão com um minuto lá ainda. Ah, tem esse aqui, ó. Mas aquele português acho que não vai estar mais lá, hein? Ó, por algum motivo esse aqui já era, cara. Saiu do ar, o que tava em português. O que teria legenda em português. Vai ter o inglês ainda. Bom, vamos nesse, cara. Vamos no que tem. Olha, eu tirei a música aqui, cara. Você sabe como é que é. Caiu a energia. Caiu a energia. A AMD derrubou. A fonte deles não aguentou. Ô, cara, fiquei triste, porque aí ia ter a legenda em português pra vocês verem junto, ó. Bom, eu vou falando pra vocês aqui então. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bora! É agora. Ó a Lenovo aqui, ó. Olha a Lenovo. Computing is advancing at incredible speeds. Bora. And propelling this rocket is accelerated computing. Tá baixo o som aí, This pessoal? rocket is AI. Deixa eu aumentar um pouquinho o som aqui. Today, we will show you new advances in Nvidia Rtx, Nvidia AI, and Nvidia Omniverse. Olha lá, tá vendo a placa de vídeo, How ó? these platforms propel new breakthroughs in Vai ter AI, lançamento, hein? new applications of AI. A página tá and com the delay? next wave, Deixa eu dar um update aqui pra ver. we will announce Não? new chips Tá não. that power these new applications. And for the first time, cloud services to extend the reach of Nvidia platforms. I want to thank all the sponsors, Ó a legenda, boa. researchers, Obrigado por avisar, viu? developers, and customers Valeu, who valeu. join us to make this event amazing. Welcome to GTC. I want to show you something amazing. Racer X is a fully interactive simulation built with Nvidia Omniverse. Racer X is physically simulated. The lighting, reflections, and refractions are ray traced. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars are individually modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Smoke, fire, and dust are volumetric simulations. Racer X is a simulation. Future games will not have pre-baked worlds. Future games will be simulations. Caramba. Racer X is running on one single Racer GPU. X. Pessoal, eu vou baixar um pouquinho a música aqui, porque senão eu posso ter problemas com o YouTube, que você sabe como é que é, né? Bom, pareceu interessante isso, cara. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Eu nem consegui prestar muita atenção, porque eu tava arrumando aqui a tela, porque a legenda tava meio ruim. Eu baixei um pouquinho o volume agora, tá, pessoal? Por causa do YouTube.
Interessante, cara. O RTX é uma espécie de tecnologia de ray tracing em tempo real, como se fosse isso, né? Uma simulação em tempo real, cara. Vamos ver como é que vai ser os jogos. A pessoa Ubisoft pôr na mão nisso. Como ele falou, né, cara? Os jogos futuros serão simulações e não cenas pré-renderizadas, cara. Simulações. É uma promessa e tanto, cara. Vamos ver como é que o hardware vai se comportar e se as desenvolvedoras vão querer investir nisso, né? Eu acho que tem o potencial de ser algo que vai oferecer gráficos mais interessantes, mais próximos da realidade, como ele mesmo citou. Até o nome faz sentido, RTX com os carrinhos, né? Let me tell you how we did it. We introduced the programmable shading GPU nearly a quarter of a century ago. Dá o som de novo aqui. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for artists. At SIGGRAPH 2018, we launched Nvidia Rtx, a new GPU architecture that extended programmable shaders with 2 new processors. RT cores accelerate real-time ray Já tracing. imaginou na Outdoor, Tensor cara? cores process matrix operations central to deep learning. RTX opened a new frontier for computer scientists, and a flood of new algorithms have appeared. A new era of RTX neural rendering has started. Today, we're announcing Ada Terceira Lovelace, geração da our RTX. third generation RTX. One Ada GPU powers Racer X. This generation is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded as the world's first computer programmer. NVIDIA engineers worked closely with TSMC to create the 4N process, optimized for GPUs. 4 nanômetros. This process lets us integrate TSMC 4 76 nanômetros. billion transistors 76 and over bilhões de 18,000 transistores. CUDA cores, 70% more than the Ampere generation. Mais de 18 mil CUDA Ada cores, involves cara. all Monstro, hein? 3 RTX processors. First, a new streaming multiprocessor with 90 teraflops, over 2 times the previous generation. Ada's SM includes a Monstro, hein? major É new monstro, technology cara. called shader execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. Caramba, velho. SCR Até 3 is vezes as o big aumento an de innovation performance em ray as tracing. out-of-order execution was for CPUs. Second, a new RT core with twice the ray triangle intersection throughput and 2 important new hardware units. A new opacity micromap engine speeds up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times. And a new micromesh engine which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor core with the Hopper FP8 transformer engine and 1.4 petaflops of tensor processing. Raw ray tracing horsepower is not enough to ensure high frame rates. Ray DLSS. tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing workloads lead to different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering, SER, improves execution efficiency by rescheduling shading workloads on the fly to better utilize the GPU resources. We're seeing up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Like accelerated computing, 25 mais, 25% mais de performance no jogo em si. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time, multi-bounce indirect lighting. Dá pra entender nada da RTX legenda. DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for emissive surfaces, such as billboards, Bem lembrado, TV sem screens, DLSS, hein? neon tubes.
Nvidia real-time denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. And DLSS, Deep Learning Super Resolution, Terceira is one of geração our do greatest DLSS. achievements. Ray tracing requires insane amounts of computation. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. Nvidia RTX opened the world to real-time ray tracing. RT cores do BVH traversal and ray triangle intersection testing, which saves the SMs from spending thousands of instructions on each ray. But even with RT cores, frame rates were too low for games. We needed another breakthrough. Enter deep learning. DLSS uses a convolutional autoencoder AI model and takes the low-resolution current frame and the high-resolution previous frame to predict, on a pixel-by-pixel basis, a high-resolution current frame. The AI model is trained Eu acho que to eu acho predict que é an uma imagem dele mesmo. Acho que não é ele ultra-high-resolution não. 16K reference image. The difference between the predicted and reference image is used to train the neural network. The process is repeated tens of thousands of times until the network can predict a high-quality image. Ada introduces DLSS 3, a new AI that generates entirely new frames rather than Melhor just ainda, pixels. cara. Ainda melhor. DLSS 3 has 4 components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, and our reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. The optical flow accelerator provides the neural network with the direction and velocity of pixels from frame to frame. Pairs of frames from the game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural DLSS 3 vai ser network monstro, hein, that cara? generates Vai ser the monstro, hein? intermediate frames. DLSS 3 generates entirely new frames without processing the graphics pipeline, boosting game Caramba, performance velho. by up to 4 times Até over 4 brute vezes force o rendering. aumento da Because performance. DLSS 3 generates Puta a new merda. frame without involving the game, it benefits both GPU and CPU limited games. For CPU limited games, like physics heavy or large world games, DLSS 3 allows the Ada GPU to render the game at a much higher frame rate than the CPU is able Aí, to compute. acabou o gargalo. DLSS 3 is one of our greatest neural rendering inventions. Ela permite que rode Here acima is do que o próprio Cyberpunk CPU conseguiria 2077, fazer. Acabou o gargalo. shown in all new max ray tracing mode with SCR and DLSS 3. Vou tirar um pouquinho a música aqui, hein. Caçamba, velho. Olha. Monstro, hein, Pushing the cara. state-of-the-art graphics Monstro, into hein. the future takes an incredible amount of computational horsepower. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing 4 years ago. Yet the number of transistors Olha we a have available on the quantidade GPU de to do operações these ray calculations tracing que o Cyberpunk have tá not fazendo, increased at cara. that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Some pixels are calculated, most are predicted. Let's enjoy Microsoft Flight Simulator, a game that is CPU limited because of the realistic physics and the giant worlds. Caramba, vai It is aumentar. one Cara, é of the impressionante isso, longest cara. running franchises. Dá uma olhadinha. This is Flight Sim's 40th anniversary. Você vai conseguir rodar With Ada acima and do que o seu DLSS 3, CPU conseguiria fazer, Flight cara. Simulator is silky smooth. Vou tirar um pouquinho a música aqui. Vamos ver. Eu quero frames. Frames, Jensen. Frames. 52. Acima do que o CPU em tese consegue fazer, cara. Nossa, dobrou o frame. Nossa, cara. Monstro, cara. O negócio é monstro.
Bom, vamos testar depois, né, cara? Ver como é que funciona. Vamos testar depois aí. Ver como é que é. E... Ok. I'm thrilled to announce Portal RTX. Ok, vamos ver. Nvidia Lightspeed Studios used Omniverse to remaster one of the most celebrated games in history. Portal was developed by Valve and released in 2007. It was GDC's Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. This was a triumph. I'm making a note here. Deixar um pouquinho a música aqui, pessoal, para não dar problema nos direito autoral. Ó, o Foflito me respondeu dos preços aqui, hein? Aqui entre nós, Foflito. Welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Ele melhora bem, cara. É, assim, sinceramente é um jogo que eu já não iria jogar, mas... The Enrichment Center regrets to inform Ele melhora that bem, this cara, next o Ray test Trace. is Não tem nem o que impossible. falar. What are you doing? Stop it. Portal with RTX is a mod. We did it with Omniverse. Modding is a massive culture. Everyone is a creator. There are millions of modders, and billions of mods are downloaded each year. In fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. Verdade, We GTA é um created an deles. Omniverse application GTA called tá aí até hoje por causa dos RTX mods. Remix for game modding. Start the game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Here, we're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games of all time. Once in RTX Remix, the AI-assisted toolset has deep learning models to upres textures and assets, and an AI model to convert Interessante, cara. materials to have physically accurate properties. The rich Omniverse ecosystem of creative tools can then be used to enhance the game assets. When done, export the RTX mod pack and play the game with the RTX renderer. Interessante, cara. Interessante. RTX Remix is incredible tech and the most advanced game modding Pra quem é tool ever modder, created. cara, os caras criaram uma ferramenta pra vocês, and velho. RTX Remix will be available shortly after Ada launch. Logo após o lançamento. está RTX neural disponível. rendering algorithms run on programmable shaders, RT cores, and tensor cores to create amazing images. The total processing throughput of Ada is a massive leap over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, Ada is up to 2 times faster, and it's 4 times faster for ray traced games. Ada is incredibly energy efficient, over twice the performance at the same power compared to Ampere, and you can really push Ada. We've 450 watts. overclocked Ada past 3 gigahertz in our 450 labs. confirmado. RTX reinvented graphics. Now Ada is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. Today we're announcing our highly anticipated Nvidia Bora, Bill! Lovelace GPU. E agora? The GeForce RTX 49. Acertei o 49. preço. $1.600 Nvidia engineers push technologies Confesso on que every tive front. uns vazamentinhos aí. With shader 12 de execution outubro, reordering. New RT core with opacity micromap de and 2 a 4 micromesh vezes mais engines. rápido que a New 3090 Ti. tensor Deve ser envolvendo core Ray with Tracing. FP8 transformer engine and a pixel processing 300 tops optical flow accelerator 12 de for outubro, falta DLSS 3. Overall, algumas semanas. 4 times more processing throughput. Compared to the world's reigning GPU champion, the 3090 Cara, é Ti insano, velho. De 2 a 4 vezes que a 3090 Ti. is 2 times faster Caramba, on e não é nem a Microsoft Flight TI, hein? Simulator, Não é nem a TI, 3 hein? times É a faster 90. on Portal RTX, and 4 times faster
on na simulação. RacerX. Então tem The os pontos, GeForce né? RTX 4090, Olha a imagem que the vazou. new heavyweight champ, is $1599. Available October 12th. The GeForce RTX A 4080 4080 de comes 12 in GB. 16 GB and 12 1.200, GB acertei o preço, cara. 4080 Acertei o is preço. 3 times the performance of 3080 3 vezes a performance on da 3080 RacerX. Ti. Cara, que 4080 insana, velho. starts at $899. De 2 a 4 vezes mais rápido que a 3080 Ti. Our 30 series, starting at $329, Olha are lá. the best GPUs in the world, serving mainstream gamers. Ok. RTX Eu achei que era 4090 and 4060. RTX 4080 GPUs, starting at $899, deliver the ultimate performance to enthusiasts. The Ada Lovelace generation advances all 4080 three começando em RTX 899, a processors, versão de the 12 engines GB. of neural rendering. 899, Ada me surpreendeu is a esse 899, quantum achei que leap seria for mais. gamers Achei que seria and mais. paves the way for creators of fully simulated worlds like Omniverse. A Intel tá lá 380 lá, cara, brigando com a 6400. Cara, esses 899, ó, eu acertei os dois preços. Eu acertei da 4090 e a 4080 de 16. De 2 a 4 vezes mais rápida que a 80 Ti, bicho. Claro que é aquilo, 2 vezes a gente viu que é no raster comum, depois vai subindo no Ray Tracing e 4 vezes na simulação que ele mostrou. É monstro, cara, o negócio é monstro. Eu tô baixando um pouquinho o som da música, tá, pessoal? E a 4080 de 12 GB eu não vi ele falando sobre a diferença de performance, eu vi ele falando da 16. Se eu estiver errado, vocês me informem aí. Mas olha, o negócio tá monstro, cara. Acredito que diante disso, 899, cara, é bem mais cara que a 3080, isso é fato. A 3080 era 7, acho que era 799, ela veio $100 acima. Também não é tanta coisa, né? Veio um pouco acima, cara. Pelo que ele falou, cara, ela pode ser até 4 vezes, se eu não me engano, que ele mostrou ali. Preciso até conferir aqui se é isso mesmo. É que mostrou muito rápido, cara, na tela. Deixa eu conferir aqui. Tem os prints aqui já. 4080. A 4080 de 2 a 4 vezes mais rápida que a 3080 Ti. A de 16 GB por 1199 e a de 12 por 899. De 2 a 4 vezes mais rápida. Cara, é insano, velho. É claro que assim, pessoal, 4 vezes nas simulações que ele mostrou aqui. No raster comum deve ser 2. The next evolution of the internet, called the metaverse, will be extended with 3D. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD and viewed through a simulation engine. Fiz besteira aqui. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. One of the most essential uses of Omniverse is robotics, the next wave of AI, where AI interacts with the physical world. Omniverse is like nothing ever built. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Eu tenho um pouco de medo dessas coisas, cara. Built on USD. It connects 3D worlds. Omniverse is a computing platform. You can write applications that run on Omniverse. These applications are like portals into the Omniverse virtual world. We've written some Omniverse applications like Create and View for collaboration, Replicator for synthetic data generation, and IsaacSim and DriveSim for digital twin simulations. Cara, para quem vai We trabalhar are com releasing a major update metaverso, to Omniverse. Support for Ada tem Lovelace bastante opção aqui. GPUs
with a giant leap in ray tracing and large scene performance. Suporta ray tracing lá dentro, cara. Diffusion model-based neural rendering tools. Omnigraph is a graph execution engine to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud XR for ADA's Por isso que o amazing ray Will Smith tracing bate em in VR. robô. The world's first sim-ready asset library for synthetic data generation and digital twin simulations. One of the most popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds of computer vision models. New Omniverse JT connector. This is big. Siemens invented JT, the industry standard language of product lifecycle management and the interoperability format of CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. The JT connector opens the industrial and Cara, tem manufacturing worlds. muita coisa nesse Omniverse, hein? Omniverse Caramba. is an enterprise platform that is useful from the beginning of design and styling through engineering and manufacturing, marketing to operations, the entire product lifecycle. At the core of making movies or games, building cars or any consumer product, or building and operating factories and warehouses is a super complex 3D Olha, pipeline. Let's take a look at the creative and design daqui a pouco eu vou process. entrar no multiverso Many aqui, cara. Eu vou specialized fazer review no tools are used by multiverso, cara. expert designers, Vocês vão estar lá na casa de artists, vocês, and aí engineers vocês vão ligar a working in TV different no teams, multiverso, vai aparecer eu lá organizations, fazendo or review. geographies, passing work around. Different data formats are stored all over the company. A visual effects pipeline can use 5 to 7 tools. Each specializes in a certain aspect of the workflow, such as modeling, rigging, animation, or simulations. DNEG, an award-winning visual effects and animation studio, uses Autodesk Maya, Side Effects Houdini, Adobe Substance 3D, and Foundry Nuke in their workflow. Just as the internet connects websites, Omniverse connects 3D worlds. Omniverse lets DNEG's creators bring in data from different tools in their full fidelity and collaborate interactively in a shared Omniverse world. Teams can create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage the complex workflow using simple out-of-the-box Omniverse tools. Cara, These impressionante, Omniverse velho, o negócio. capabilities are valuable to nearly every industry. Nvidia RTX was created by 30 artists using 11 tools, collaborating across 12 time zones, and done in only 3 months. The team used Omniverse to connect and collaborate and create a custom 3D pipeline to orchestrate and manage their work. The architectural design process commonly uses apps like Revit, Rhino, SketchUp, ArchiCAD, and 3ds Max. KPF, an award-winning architectural design firm, connects architects, designers, and clients in Omniverse. Clients can review progress by interacting with a full fidelity and photorealistically rendered model. Auto and other physical product makers commonly use Siemens, Autodesk, Ansys, and PTC tools. GM is creating a digital twin of their Michigan design studio in Omniverse, where designers, engineers, and marketers can collaborate. Omniverse gives them a single source of truth. E aqui nós that temos is o início da physically Matrix, simulated pessoal. Daqui a and 10 faithfully anos vai estar todo mundo lá. Omniverse is a virtual O world mundo como a used gente to conhece não vai, design, não vai build, existir and mais. operate things in the physical world. In the future, everything made will have a digital twin. Eu used tenho by the irmão, makers to emulate the eu tenho os meus behavior irmãos and na vida real performance já, of o a product in the physical cara world. do Hard Unboxing, No do physical Giga. product operated by software can be deployed in large numbers without testing the software on its digital twin. Let me give you some examples. Telcos will deploy millions of 5G microcells and towers over the next 5 years. Optimizing the placement and operations of new and existing cells and towers can save billions for the $2 trillion telecom industry. Charter, a $50 billion telecommunications provider, and Heavy AI, a super cool interactive data analytics platform company, are using Omniverse to create digital twins of their 4 and 5G networks at metro and nationwide scales.
Heavy AI uses Omniverse to Então, combine pelo que a gente entendeu, é como é o multi-billion-point recurso LiDAR do scans, hardware, o da satellite SS imagery, 3.0 vai ter só nas buildings, 4.000. trees, and surroundings, and their Porque RF não é só propagation um model software, é o to hardware também. simulate the performance of Charter's radio network in real time. Lowe's is one of the world's largest home improvement retailers, with over 2,000 stores and 300,000 retail associates. Lowe's is using Omniverse to design, build, and operate digital twins of their stores to optimize operations and enhance the shopping experience. And with the amazing Magic Leap 2 headset, connected to Omniverse, associates can enter a mixed physical and Omniverse world. Cara, eu to não consigo explore me ver new dentro store dessas designs. coisas, cara. Eu não consigo. The $300 billion global railroad market Será que o mundo vai ser helps assim move the daqui a 10 anos, a cara? critical part of the global Ó, supply chain. olha isso, cara. Isso é Deutsche insano. Bahn, the National Railway Company of Germany, uses Omniverse to build and operate a digital twin of 5,700 stations and 33,000 kilometers of track. Omniverse is also used to train AI models that can continuously monitor the railways and trains and recognize hazards and situations that can affect network operations. Deutsche Bahn expects to increase capacity and efficiency of the railway and reduce its carbon footprint without building new tracks. Each of these stories are amazing. Be sure to check out their videos on the Nvidia homepage. There are many great examples of how companies use Omniverse to create digital twins of factories, logistics warehouses, automated manufacturing lines, and industrial plants. Let's take a look. Baixar um pouquinho o som aqui, pessoal. O Omniverse já existia, pra quem não sabe. Agora tá sendo ampliado, cara, as possibilidades. Cara, será que vai ser mesmo, cara? Esse vai ser o futuro? Eu, sinceramente, não me vejo usando isso, cara, mas... Quem sabe, né? Esteja enganado. Já pensou, cara? Igual aquele filme, O Jogador Número 1. Cara, olha você comprando encomendas virtuais. Tipo assim, você... É meio bizarro você começar a pensar que isso existe já, cara. Connections to Omniverse are growing fast. There are already 150 connectors Olha to Omniverse. tanto de These are the tools and empresas platforms que estão used by envolvidas the nisso, world's cara. $100 trillion industries. These connectors open Omniverse to companies that span the largest industries, from retail, transportation, telecommunications, manufacturing, media and entertainment, consumer and luxury goods, to supply chain and logistics. Here are some examples of companies who are using Omniverse to connect their teams, visualize their data in full fidelity, generate synthetic data to train AI models, and simulate digital twins. Omniverse is a new computing platform and requires a new computer system. There are 3 elements to the Omniverse computer: RTX computers for creators, designers, and engineers; OVX servers to host connections to the Nucleus database and run virtual world simulations; and third, the Nvidia GDN, portals into the Omniverse. Through GeForce Now, we've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions
with super fast and responsive RTX graphics, whereas a content delivery network, or CDN, allows internet video to be streamed efficiently. Nvidia GDN can stream interactive graphics efficiently. Between Nvidia RTX PCs, Nvidia GPUs in the cloud, and Nvidia GDN, we can build an omniverse computer that covers the planet. Let me show you how Rimac, a hypercar and advanced EV platform company, Tem esse uses negócio lá, Omniverse to cara. connect their design, engineering, and marketing pipelines to create the amazing Navara. Rimac designs on Pelo jeito, RTX sim, cara. workstations and publishes the Omniverse-based car configurator application to run on Nvidia Os GDN, comentários de which vocês, is then cara. streamed to be enjoyed on any device. Nvidia Omniverse Cloud is a suite of Ai, software caramba, and cara. infrastructure as a service for designing, publishing, and experiencing metaverse applications from anywhere on any device. Let's see how Rimac, technology pioneer of AI-enabled hypercars and advanced electric solutions, can enable collaborative workflows for their 3D teams and deliver advanced 3D experiences to their audiences with Cara, Omniverse Cloud. eu sinceramente The 3D não models me of vejo cars dentro such as desse Rimac negócio, are cara. designed by large teams of uniquely skilled individuals, Mas, né? each using their own Vamos ver como é que vai ser o specialized skills. futuro aí, cara. Here, designers connect to Omniverse Nucleus Me Cloud parece um to their negócio shared mais, database. cada vez mais conectado, With cara. USD workflows, they can aggregate full CAD fidelity Daqui a data pouco você vai inserir a tua from their mente favorite dentro da tools, internet, cara. including Eu acho isso Autodesk muito Alias, bizarro. Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Once complete, Rimac integrates the ground truth USD model into an advanced real-time 3D configurator and publishes it to the Nvidia Graphics Delivery Network, a planetary scale network of distributed data centers that stream high-performance, low-latency 3D experiences to edge devices. Today's configurators are limited by pre-rendered options that can only be shown in a single scene. With the end-to-end USD pipeline, Rimac fans and consumers are configuring the actual engineering dataset, not a simplified model, in full fidelity with physically accurate materials and real-time RTX ray tracing. Caramba, velho. This unlocks all possible Olha design isso. permutations without Rimac having to manually render every option as a layer. Omniverse Cloud connects 3D artists, designers, and metaverse viewers at every edge of the planet and delivers the possibility to build and operate advanced 3D Olha, eu acho que internet para esse applications trabalho on any device. cooperativo, cara, é uma opção interessante. Esse trabalho cooperativo. Me pareceu uma opção Today interessante. we're announcing Nvidia Omniverse Cloud, an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. In addition, Replicator and Farm will also be available in the cloud. Farm is a scaling engine for a render farm. Agora vai dar para baixar a memória Omniverse RAM, né, Cloud, cara? Replicator, and Farm containers are available on AWS today. We're also offering them as managed services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, plan a sequence of actions, and perform useful tasks in real time, every time. Everything from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to É be de graça created. no Nvidia's universo de Xavier graça. was the world's first robotics processor designed for deep learning. Since then, every 2 years, we've announced a giant leap in performance. The driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number and resolution of sensors and more sophisticated AI models É, cara, a needed to tendência é expand cada driving vez mais domains and tecnologia e cada improve vez safety. menos pessoas, Safety né? is the number one priority in robotics, Eu and não it demands consigo diversity and redundancy in sensors and ver isso como algorithms. algo positivo, cara, a All longo of that prazo. demands more processing. Last year, we introduced Atlan, a 1,000 TOPS SoC. Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor,
twice Aí, the throughput of Atlan, and more than os carros twice the autônomos delivered estão cada vez performance. mais potentes também, There cara. are three big reasons Monstruosos. we did that: Grace, Hopper, and Ada Lovelace. The incredible transformer engine of Hopper and the fast evolution of vision transformers is too important not to include in our next robotics processor. The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the car computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and accelerated by our GPU, the remaining workload tends to be single-threaded limited. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at Nvidia scrambled to create Thor. The amount of new technology in Thor is insane. Thor can be configured in multiple ways, can dedicate all of its 2,000 tops and 2,000 teraflops to an autonomous driving pipeline. Or it can be configured to use a portion for cabin AI and infotainment and a portion for driver assistance. Thor's multi-compute domain isolation. O cara veio ver essa RTX 4000, a Nvidia tá criando a Matrix aqui pra vocês, cara. You can simultaneously run Linux, QNX, and Android. Thor centralizes numerous computers. No metaverso só vai ter 51 RISC pra vocês comprarem, viu? Today, parking, active safety, driver monitoring, camera mirrors, cara, você vê que GeForce é apenas uma pequena porcentagem do anúncio, cara. GeForce é apenas uma pequena porcentagem, cara. A maior parte do conteúdo deles é inteligência artificial veio para ficar. An AI factory in the data center that processes data, trains the AI, simulates the digital twin, and maps the world. And an AI computer in the car that processes the sensors to perceive the environment, stay clear of obstacles, and drive the car to its destination. NVIDIA Drive is an end-to-end platform for autonomous vehicle development and deployment. For development, Drive includes Replicator's synthetic data generation, NVIDIA AI infrastructure, Drive Sim, and Drive. Cara, tem uns rumores que ele é tio da Lisa, viu? Pesquisa na internet aí, Jensen tio da Lisa Su, vocês vão ver. The AI computer and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. First, an AI pipeline called Neural Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in Drive Sim. Viu? Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. Our researchers have developed an AI pipeline that constructs a 3D scene from recorded sensor data. The 3D scene is imported into Drive Sim and can be augmented with human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems and enables us to create simulation scenarios on a global scale. Let's take a look. Acho que é difícil, hein, cara. We are supercharging Drive Sim with a neural reconstruction engine to enhance simulation with AI and data captured by the fleet. In a matter of minutes, the neural reconstruction engine can reconstruct a full 3D digital twin of a recorded drive from sensor data. Objects are harvested and reconstructed using AI. Olha, trocou de faixa na faixa contínua aí, hein? É faixa contínua aí, tá errado isso aí, hein? The reconstructed scenes and assets are loaded into Omniverse and are ready to use in Drive Sim. Using NVIDIA Drive Map, we can place dynamic objects such as vehicles, as well as pedestrians. Recorded data can now be turned into fully reactive and modifiable simulation environments for Caramba, olha isso, cara. Caramba. Ele fez tipo como se fosse uma previsão, cara, do negócio. New scenarios can be authored using synthetic and harvested scenes and assets. We can generate synthetic ground truth data to train perception networks.
Ó, do jeito que tá aí, cara, é só colocar o social score These lá. authored scenarios can be used for Fechou end-to-end fechou testing, o metaverso. including challenging scenarios. Nvidia Drive Sim, powered by Omniverse and AI. Drive Sim is essential to building our driving system from beginning to fleet Black Mirror tá operations. pronto já. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important Drive Sim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car Aí você me computer quebrou, has hein, no idea velho. it's actually inside a simulation and not in the car and driving on the road. Drive Meu Sim Deus do with céu, hardware in the cara. loop can also simulate the inside of the car. Future cars will not just have simple dashboards, but surround displays where digital and physical design come together. Pelo Car jeito vão, né, designers, cara? Pelo jeito software vão. engineers, and electronics engineers can collaborate in Drive Sim while running all the actual computers and software stacks. Olha, eu acho que eu tô perdendo meus créditos aqui. Tá diminuindo a minha pontuação aqui, cara. We are extending Nvidia Drive Sim's platform to create a digital twin of the car's interior with full hardware-in-the-loop support. Nvidia Omniverse is the platform that brings this all together. É bem isso, cara. Me Designers lembra and muito isso engineers aí. can work side by side to 1984. perfectly integrate the physical design with the digital interface before the actual car exists. Let's try new cluster layout. Sure. Can you resize the screen? Okay. Let's try this. This looks good. Drive Sim, built on Omniverse, will accelerate the development of new AI cockpit and in-vehicle infotainment systems, plus improve usability by testing them in a digital twin of future cars. Safety is the #1 priority in robotics. And as I Os mentioned, comentários de vocês, cara. building robotic systems requires building two computers. Incept com o universo. An É, AI é factory in um the dentro do data outro. center and an AI computer in the car. Safety architecture, design, and methodologies are pervasive throughout Só lá our mesmo que vai ter no center multiverso to the car. mesmo, cara. Só Nvidia lá. has invested 15,000 engineer years in safety systems and processes. 5 million lines of code have been safety assessed. Our drive chips and platforms are designed for ASIL-D operation and ISO 26262 safety. We've dedicated ourselves to an end-to-end safety approach that extends from the AI factory to the fleet. We're making excellent progress developing the Drive end-to-end autonomous driving system. Let me show you our progress. From replicator synthetic data generation to AI model advances, Drive Sim with hardware in the loop, Drive Map autonomous fleet mapping, urban and highway driving and parking. Let's Placas take já a look. foram já no começo do anúncio, cara. Faz tempo. Hi, Pavithra. You have an event at Plaza D. Cesar Chavez Park at 6 p.m. Would you like me to navigate there? Yes, please. Beginning drive pilot. Alguém de vocês já dirigiu um carro autônomo, cara? Elon Musk tá animado com isso aí, cara. É verdade, cara. Aí, ó. Como é que você dirigiu um autônomo se ele dirige sozinho? Isso não faz sentido, hein? O Ace da Nvidia. Será, cara? Será? Então.
Celta autônomo só funciona quando quer. Ó, se for no Brasil tem que ter simulação de buraco, hein, cara? Senão eu não aceito isso, não. Ixi. Tirar o som aqui um pouquinho. Não esquece o seu like aí, ó. Bora, Bill. Like, Bill. Ô, filho do Bill! Like. Ó, esse é o retrato do mundo no futuro. Cidades vazias, todo mundo em casa com óculos. These are real-time systems that sense the environment, reason about their surroundings, and plan actions consistent with their goals. Cara. Orin is our second-generation processor designed specifically for robotics. Faz sentido, né, cara? Faz sentido. Orin is the computing engine of autonomous vehicles and has been selected by over 40 companies building cars, trucks, robotaxis, and shuttles. The fundamental processing pipeline for autonomous vehicles can be applied to all kinds of robotic systems. Jetson is our robotics computer with 1 million developers and used by some 6,000 companies, including 1,000 startups. Amazon, Boeing, Canon, Microsoft, Shopify, and Teradyne are among the many companies building robots with Jetson. We're working with the industry on amazing robots, from pick and pack robotic arms to agriculture robots, AMR autonomous mobile robots, to last mile delivery robots. Today, we're announcing the Jetson Orin Nano, a tiny robotics computer that is 80 times faster than our previous super popular Jetson Nano. Jetson Orin Nano runs the Nvidia Ace robotics stack and features the ROS2 GPU accelerated framework. There are robots that move, and there are robotic systems that watch things that move. Metropolis is our edge AI platform. It's been downloaded 1 million times and has more than 1,000 application partners around the world. Metropolis makes sense of cameras, Certamente, cara. and other IoT Eu quero um único sensors escala em to make cima para já warehouses, na minha mesa. factories, retail stores, and cities safer and more efficient. Orin is also the robotics processor of our industrial-grade IGX Edge AI platform that Metropolis runs on. Today, vai ficar travando o servidor. Vou ter que ficar toda hora arrumando ele. The world's largest industrial automation company is adopting Metropolis and Orin IGX for their industrial edge computing platform. Each year, 2 million medical devices are made by 16,000 companies. Será? In the past, medical instruments were built from bespoke sensor processing chips, dedicated to one function. Driven by the same breakthroughs that have enabled self-driving cars and robots, future medical instruments will also be software-defined and powered by artificial intelligence. Não tão cedo. The same fundamental robotics pipeline of sensor processing, environment reconstruction, detection and segmentation applies to medical imaging systems. Orin IGX is also an ideal computing platform for medical imaging and robotics. Ele tem 50 dessas And aqui. running on Orin IGX is Nvidia Clara Holoscan, a low-latency image processing platform. Clara Holoscan, like all Nvidia robotics platforms, includes libraries for data processing, AI model training, simulation, and the robotics application. More than 70 leading medical device companies, including Siemens Healthineers, Intuitive, and Olympus, startups, and medical centers are developing on Clara Holoscan. Today, we're announcing that Active Surgical, Proximie, and Moon Surgical will build their surgical robotic systems on Nvidia Clara Holoscan, running on the Orin IGX platform. There are no robots with universal skills, but building robotic systems share common methods and tools.
Robotics require two computer systems, one being the AI factory for developing the robot AI, and the other, an AI computer to operate the robot. For several fast-growing application domains, we created platforms that include domain-specific libraries for data generation, AI training, simulation, mapping, and the runtime stack. We built one called Isaac for AMRs, Cirurgia com RGB, autonomous cara. mobile robots. AMRs can be used to move things in warehouses, distribution centers, and factories, or be autonomous cleaning, roaming Esse vai security, dar merda, hein, cara. Robô que eu tô no robô vai dar merda, hein. Daqui a pouco os caras fazem uma rebelião ali. And can autonomously navigate from waypoint to waypoint, avoiding and maneuvering around obstacles. AMRs are basically self-driving cars for unstructured environments. The Isaac platform consists of useful tools that can benefit all AMR developers. Sim-ready asset libraries of things that are often found in warehouses and factories. Replicator for synthetic data generation. Isaac Sim with connectors to the ROS and other popular robotics ecosystems. Isaac ROS engine with AI and computer vision algorithms and runtime that connects with the ROS. O Arnold não quer saber mais não, cara. Co-opt, a real-time fleet task assignment and route planning engine. Co-opt is an amazing GPU-accelerated optimization engine. It's like having a pre-quantum computer. Let's take a look at the Isaac platform in action. Making the right operational decisions for your warehouse environment is key to maximizing output while minimizing both upfront and ongoing costs. Using Nvidia forte, hein, cara. Omniverse Cloud, you Já can viu o make maluco, dynamic cara? and Cara data-driven enorme, decisions velho. at any point during the layout and operation of your warehouse. Isaac Sim in the Cloud lets us tap into the accelerated performance of Nvidia OVX to generate thousands of environments and layouts in a fraction of the time that it would take using a single GPU system. Co-opt can then provide optimized task assignments and routing solutions informed by a collision-based occupancy map that will dictate the movement of the autonomous mobile robot or AMR fleet within the warehouse. Distributed teams can access designs from any device and easily vary parameters such as budget, speed of delivery, and robustness to identify the ideal layout for their operational needs. High volumes of synthetic data generated by Isaac Replicator in the cloud are then used to train the AMR's perception model. Navigation is validated with software in the loop in a true-to-life simulated environment. Once the AMRs are operating in the physical warehouse, Co-opt can re-optimize as obstructions and environmental changes are identified. Explore how you can accelerate your logistics planning and optimization workflows with Nvidia Co-opt in Isaac Sim on the cloud today. Today, we're announcing that Isaac is going to the cloud. On NGC, you can get the cloud-ready Omniverse VMI virtual machine image and Isaac containers and deploy it on any public cloud. For AWS, we've gone one step further and are publishing optimized Omniverse AMI and Isaac containers in the marketplace. For ROS developers using RoboMaker, you can pull the Isaac container from the marketplace and connect Isaac Sim to your ROS ecosystem and robotics simulation and scale your CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of NVIDIA GPU instances in AWS, Azure, GCP, and OCI. NVIDIA is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing. The days of no work, performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. With nearly 3 decades of a singular focus, NVIDIA is o resumão sai daqui a pouco, pessoal, mas eu vou resumir só a parte das placas, tá? Que acho que vai ser um vídeo de 5 minutos aí no canal, mais ou menos. Accelerated computing is a full stack challenge. Demands deep understanding of the problem domain, optimizing across every layer of computing, and all 3 chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and multi-nodes is a data center scale challenge and requires treating the network and storage as part of the computing fabric.
and developers and customers want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud, to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack, new chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry, new domain-specific frameworks to help develop performant and easily deployable software, and new platforms to let you deploy your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The Nvidia platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on Nvidia. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update, we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new opportunities. Você tá parando seu carro no Omniverse multiverso. Cloud, new Omniverse Aí connectors vem o like cara e fala assim, ô tio, pode dar uma olhada aí pra você rapidão? Não, é 5. Aí você não paga, você volta, teu carro tá arriscado. open new worlds to accelerated computing. Let me Ai, meu update you Deus do céu, on cara. a few more of our most popular and newest acceleration libraries. Rapids is our open source suite of Vou ter que pagar em SDKs Bitcoin that pra ele, accelerate cara. data Só science aceita and data Bitcoin. engineering. With Rapids, developers process data frames, SQL arrays, machine learning and graph analytics, and do in minutes what used to take hours, or process 10 to É que você 100 voltar, times cara, the amount of guincharam data. teu carro já no More than a multiverso. quarter of the world's top Vai companies voltar are a using pé pra Rapids. casa. There are over 100 integrations with popular open source and commercial software toolkits, and Rapids is the Ó, foundation eu já of tô gordinho do Ali, cara. Já tô do jeito aqui já. Clara, É Triton, só ligar and na other internet e NVIDIA acabou, cara. Eu SDKs. tô pronto. We're expanding the reach of Rapids. 10 million Python developers on Windows can now access Rapids through WSL, and Rapids now supports the ARM server-based system architecture. Apache Spark is the most popular data processing engine and is used by 80% of Fortune 500 companies. NVIDIA Rapids has a plugin for Spark 3 and integration with Delta Lake and Apache Iceberg. Enterprises can transparently accelerate Spark data frame and SQL operations. AT&T is using Rapids Accelerated Spark to reduce processing time for their advertising pipeline. AT&T sped up processing by 4x and reduced costs by 70%. IRS is using Rapids Accelerated Spark to speed processing by 20 times while reducing cost in half. Adobe Intelligent Services Platform was able to reduce cost by 2/3. Data processing Aqui estamos is a vendo um giant futuro part of milionário. O cloud Adriano já spend. tá se Tens of antecipando. billions of dollars each year and billions of kilowatts of power. NVIDIA Rapids Accelerated Spark is now integrated into GCP Dataproc and ready to help save millions on your data processing spend. Tem minhas dúvidas, Triton cara, is our se open é ele source mesmo aqui, hyperscale viu? inference Sinceramente. serving software that supports any AI model, supports GPUs, x86 and ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times, an increase of 300% from last year. Available in all major public clouds and integrated into top MLOps platforms. Triton is used by over 35,000 companies. Também tem minhas dúvidas, viu? Airtel, the second largest wireless provider in India, uses Triton to serve Pô, ASR faltou and essa speech parte aí. analytics for customer service. Faltou quantos NIO, the hashes leading a placa premium faz. EV car company in China, uses Triton to test their autonomous driving models against 100 terabytes of data daily. GE Healthcare has standardized on Triton for their data center and embedded systems. Microsoft uses Triton to process real-time grammar checking. Amazon uses Triton to process real-time spell checking on their sites. We introduced over 50 new features in the last year. New model orchestration,
to automatically load models on demand, efficiently allocating GPU and memory resources. A major new feature is large language model inference with multi-GPU and multi-node execution. Inference time is accelerated from many minutes to a second. Graph databases store objects and their relationships as nodes and edges in a graph. Whether for fraud detection, drug discovery, supply chain optimization, product recommendation, contact tracing, customer 360 journey analysis, or social media, it is all about finding patterns and relationships. The largest companies in financial services, retail, healthcare, and manufacturing have their most valuable data stored in graph databases. Graph sizes can easily reach Pior que eu trillions não of vi ele nodes and piscando edges. mesmo, cara. And now Eu with acho que deep não é ele, learning, não. we can learn patterns Olha, ele and não pisca, relationships cara, on ó. a giant scale and train a predictive model for that database. Nvidia Ele now não pisca, accelerates velho. two of the most popular graph neural network frameworks, Deep Graph Library and PyTorch Geometric. Amazon, American Express, Entos Life Sciences, Meituan, and Pinterest are among the leading users of this fast-growing deep learning approach. Over 80% of internet traffic is video. Increasingly, AI and computer graphics will augment the video. What used to be just streaming encoded video will Aí está include piscando. image processing like relighting, reposing, blurring backgrounds, super resolution, AI inference, and computer graphics for augmented reality. Special effects that used to require offline processing are now going into the cloud for live video. These operations are ideal for GPUs and can tap into the Nvidia GPUs already in cloud data centers for AI inference. But we need a new cloud-native library. CV-CUDA is an open source GPU accelerated library for imaging and computer vision. CV-CUDA provides a set of highly Mas tem performing coisa, computer hein? vision O kernels anúncio da Nvidia tá with mais de zero uma hora copy já, cara. interfaces to integrate Coisa, hein? efficiently with other libraries and deep learning frameworks. CV-CUDA can accelerate the end-to-end processing throughput by over 10 times. Early access application is now online. To advance quantum computing research, the community needs a platform to design and validate the quantum hardware and algorithms. The community needs a super fast pre-quantum computer that produces known good results. Nvidia's cuQuantum is an SDK for quantum circuit simulation. With cuQuantum, a 32-node DGX pod can Vocês estão prestando simulate atenção no olho a 40 dele. qubits quantum computer. cuQuantum has been adopted broadly Eles from fossem. AWS, Google, Deixa ele piscar um pouco, IBM, senão fica muito, dá Oracle, muito na cara. startups all over the world, and supercomputing centers. AWS integrated cuQuantum into its Bracket quantum computing service and saw 900 times speed up and 3.5 times reduction in cost. Oracle is building a quantum simulation virtual machine for OCI Cloud. When quantum computing arrives, it will likely be an extension of classical accelerated computing. Nvidia Coda is an open, quantum processor agnostic platform for hybrid quantum accelerated computing. Just as accelerated computing required a decade-long reformulation of software and algorithms, quantum accelerated computing will need the same. Coda offers researchers a programming model for quantum accelerated computing that researchers can use to discover new science today. Coda, running on DGX with cuQuantum, fully emulates a quantum accelerated computer. We're working with world-class quantum researchers to develop systems and new algorithms on Coda. AI continues to make exponential advances with new algorithms and new frameworks to develop them. The rich programmability, performance, and availability of NVIDIA makes our platform ideal for AI research. JAX has become a super popular library for machine learning research. JAX has the familiarity of Python and NumPy and the ability to define and compose differentiable functions needed for machine learning. JAX has an ecosystem of 300 plus libraries spanning natural language understanding, reinforcement learning, drug discovery, neural rendering, and physics simulation.
DeepMind's groundbreaking AlphaFold was done with JAX. Nvidia engineers are hard at work with Google Research and DeepMind to optimize JAX for a major release coming in Q4. The Nvidia AI for JAX container will be optimized for multi-GPU and multi-node scaling, optimized for all CSP platforms, support for Hopper's FP8 transformer engine, all with an easy one command to run. Go to NGC and sign up for Nvidia AI for JAX. Large language models are the most important AI models today. Based on the transformer architecture, large language models are giant and learn to understand the meaning of language from the corpus of human knowledge, without supervision and without labeled datasets. Research in transformers and large language models is the most vibrant in AI, with over 10,000 research papers published already this year. Unlike CNNs, transformers can learn patterns and relationships across great spans of space and time. Transformers led to the breakthroughs in natural language processing and large language models. There are several things that make large language models so remarkable. A single pre-trained model can perform multiple tasks, like question answering, a hora que você chegar aí, vocês estão zoando, ó. A hora que vocês for comer aí, que eles vão consultar o seu score. Ah, fez piadinha? Fez piadinha, vocês vão comer alface só alface. E olha lá, hein? Fica fazendo piadinha aí, eles estão anotando já, viu? And their performance continues to scale as you increase the size of the model. Large language models can learn the representation of almost any complex sequences. For example, fica fazendo piadinha aí pra vocês verem o que eles vão comer no futuro. Large language models are excellent few-shot learners. The same pre-trained model, when asked the same question in different contexts, can produce a different response. With just a few examples, we can direct the model to be aware of our context and better perform its task. There are endless possible applications for large language models. Olha que vocês for pedir iFood. Apareceu o JC falando, você não fez piadinha? Você não ficou rindo da minha apresentação? Retraining the entire large model for each task would be understandably costly. Another method called prompt learning is an effective way to direct é uma simulação também aqui, cara, eu não tô aqui. To perform specific tasks by training a companion model with only a few examples. Nvidia NeMo LLM is a prompt learning framework. Using the large language model's natural ability to fill in the blanks, we provide NeMo some examples. Or a few As placas já foi muito tempo já, cara. Foi muito tempo. A prompt that when prepended to an input phrase will produce the desired output phrase for that context. NeMo, given a small set of examples, trains a prompt encoder, and only the prompt embeddings are updated. Fica fazendo piadinha the aí pra vocês pre-trained verem. large language models parameters are frozen during the prompt learning, which substantially reduces the cost and time of fine-tuning the language model for each task. Today, we're announcing NeMo LLM Service, a cloud service that trains a large language model to perform a task from examples you provide. NeMo includes a selection of pre-trained, community-built foundation models. The NeMo API produces the learn prompt embeddings and an optimized microservice that can be deployed on-prem in any cloud for one GPU or multi-GPU, multi-node. The NeMo service will make it easier for researchers, developers, and enterprises to apply these incredible large language models. Come try it. Sign up now for early access in October. We use NeMo to create the Megatron 530B Cloud API. 530B is an NVIDIA managed service running on our DGX SuperPod that you can connect to your application. It has already been prompt-tuned for a few tasks: summarization, paraphrasing, and story generation. Bom, pessoal, acredito que esteja acabando a apresentação agora, pelo tom. Eu vou fazer um resumo daqui a pouco sobre o que foi anunciado, tá? Em relação às RTX 4090, 80 de 12 e 16. Vou falar um pouco sobre o Racer que ele apresentou, e agora a gente ficou muito focado na IA, né? Que
tem as suas aplicações, né? Não é muito o foco do canal, por isso que a gente não está comentando muito, tá? Mas a apresentação para quem trabalha com isso é bem completa. Biochemical large language models can be prompt tuned to generate chemical properties and proteins within a family. These generated target proteins and drug candidates can then be virtually screened. The drug discovery space is practically infinite. The combination of proteins and chemicals is unimaginably large. Only about 50 drugs are approved each year, costing an average of $1 billion to discover. Large language models give us a new tool to explore the infinite world of drug discovery. But setting up environments to train these models is hard. And processing the data and training can take weeks to até o months. estudo dos medicamentos usando inteligência artificial. BioNemo Large Language Model Service, a digital biology framework for researchers and developers to create large language models that understand chemicals, proteins, Cara, o mundo daqui a pouco já está renderizado inteiro dentro de uma EA. The output of BioNemo can be used for downstream tasks such as generating new proteins and chemicals, or predicting structure, function, or reaction properties. Early access for BioNemo is in October. The Broad is one of the top medical research institutes in the world and the largest producer of human genomic information. The Broad Institute and Nvidia are announcing today that the Nvidia Clara libraries are now available on Broad's Terra Cloud platform. With Nvidia Parabricks, whole genome sequencing can be sped up from over 24 hours to just 1 hour, while cutting the compute cost by more than half. Researchers using the Genome Analysis Toolkit, GATK, can get improved accuracy with deep learning. And the new Nvidia BioNemo will be available on Terra Cloud. Using BioNemo, Nvidia and Broad researchers are collaborating to create large language models for genomics. We're excited that Nvidia's Clara engines will turbocharge the work. Large language models have set the stage for Hopper. Named after Grace Hopper, a computer scientist in the US Navy who pioneered computer programming in the 50s and first coined the term bug. Hopper is the engine of large language model AI factories. One of the most amazing breakthroughs of Hopper is a new transformer engine, a new tensor core, and software that uses FP8 and FP16 numerical formats dynamically processes layers of a transformer network, and the performance is incredible. The training time goes from days to hours, or on larger models, from a month to a week. And prompt tuning on models such as 530B using H100 and Nemo LLM service is 5 times faster than A100. And as Kirk said to Spock, hours instead of days, minutes instead of hours. H100 inference is magnitudes faster than A100 for large language models. For instance, when serving large language model chatbots with less than 1 second latency on equivalent scale systems, Ampere can serve 100 users, while Hopper can serve more than 3,000, 30 times more. Hopper will make large language models, the most important AI of our time, accessible to everyone. The more you buy, the more you save. Hopper H100 is the new engine of the AI factory. H100 is available now on NVIDIA Launchpad. DGX H100 systems with NVIDIA Base Command orchestration can be ordered now. OEM partners will ship H100 systems starting next month, and all major cloud providers are making H100 available in just a few months. Hopper is in full production. Recommenders run the digital economy. They are the engines behind social media, digital advertising, e-commerce, and search. Recommenders process a gigantic amount of data. Compared to large language models, the amount of data moved for every unit of computation Deu uma falhada na voz dele ali, ficou diferente. Here's a chart that has compute intensity
on the vertical axis and fast memory capacity on the horizontal axis. You can see that recommender systems require an order of magnitude more fast memory capacity. Large language models will continue to grow exponentially and require more computation over time. Recommender systems will also grow exponentially and will require more fast memory capacity over time. Large language models and recommender systems are the two most important AI models today, and they have diverging computing requirements. Recommenders can scale to billions of users and billions of items. For example, every article, video, and social media item has a learned numerical representation called embedding. Each embedding table can be tens of terabytes of data that requires multiple GPUs to process. Processing recommenders require data parallelism in parts of the network and model parallelism in other parts of the network, stressing every part of the computer. Grace Hopper is ideally suited for recommender systems. Whereas Hopper HGX systems are rich in tensor processing, each HGX node with 8 GPUs is limited to 640 gigabytes of fast memory. On the other hand, a single Grace Hopper superchip can be configured for 580 gigabytes of fast memory, 500 gigabytes connected to Grace, and 80 gigabytes connected to Hopper. The two chips are connected by a super fast chip-to-chip NVLink. 8 Grace Hoppers have the same tensor throughput of Hopper HGX, but over 7 times more fast memory capacity. Now with just a 120 node Grace Hopper system, you can process a 70 terabyte state-of-the-art recommender system. Grace Hopper will be a giant leap for recommender systems. The amazing Grace CPU is the magic behind Grace Hopper. Let me tell you about it. Grace uses the ARM Neoverse V2 CPU core that delivers high single-threaded performance and twice the energy efficiency of server CPUs. 72 CPU cores are connected by a scalable coherency fabric that delivers 3.2 terabytes per second of bisectional bandwidth. 117 Vocês ficam reclamando, o dia que não tiver mais Nvidia, are quero ver, né, distributed cara? across the mesh fabric. Grace system memory is É menos 10 pontos pra vocês which aí, todo delivers mundo aí que tá reclamando aí, ó. 1.5x the bandwidth of DDR5. Menos 10 pontos pra todo But mundo most aí, ó. importantly, Tá tudo anotado at já pela 1/8 EA. the power. And finally, Grace is connected to Hopper through a chip-to-chip NVLink that gives Hopper Lá high-speed no access multiverso, to quando vocês Grace's forem large comprar memory. a Grace and Grace 80, Hopper 90, superchips o are multiverso vai te designed vender for só high-performance um computing Pentium pra applications você ter that gargalo. process a giant amount of data, like data analytics and recommender systems. Nvidia and the world's leading system makers are building a broad array of servers. Nvidia is bringing the full stack of our HPC, AI, and Omniverse platforms to Grace and Grace Hopper. Systems will be available in the first half of 2023. Artificial intelligence is the most important technology force of our time and is creating capabilities never before possible. In just a few years, AI has delivered breakthroughs in computer vision, speech recognition, natural language understanding, and recommender systems. These AI models still have to be built into applications like self-driving cars, customer service chatbots, and e-commerce sites, and workflows that adapt the AIs to Cara, specific use basicamente vai ter cases EA and help the tudo que models você learn puder from imaginar na sua experience. vida. Tudo. To make AI accessible Já to existe muito industries, EA no mundo, né? we've developed domain-specific frameworks that companies can use to make AI applications. All of these application frameworks are built on NVIDIA HPC, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse platforms. Let me give you a few examples. NVIDIA MONAI is the most popular medical imaging AI framework. 15 of the top 20 academic medical centers and pharmaceutical companies, like Bayer and GSK, have adopted MONAI for radiology and pathology. NVIDIA Merlin is a framework that helps you easily build an end-to-end recommender system that is performant and scalable. Companies including Capital One, Tencent WeChat, and Fidelity are building recommenders to improve the quality and engagement of their services.
Nvidia cuOpt is an operations research optimization API using AI to help Com certeza ele não decorou isso, né, pessoal? Ele tá lendo ali, real-time cara. É muita fleet coisa, routing. cara. É impossível. AT&T, BMW, and Domino's are using cuOpt. BMW has said that using cuOpt has saved 20% on their factory fleet orchestration and planning, millions of dollars. Tá vendo? Basicamente isso, cara. A inteligência artificial. Olha os nomes, cara. enabling Morpheus. cybersecurity developers É to build bem AI pipelines sugestivo, né? that detect anomalies by filtering, processing, and classifying giant volumes of real-time data. We're partnering with Booz Allen Hamilton to bring a Basicamente, Morpheus-powered cybersecurity Nvidia platform to the public and dominando a private inteligência sectors. artificial, está impulsionando a Artificial tecnologia intelligence is para o impacting a mundo. large number of application É uma das domains grandes empresas and que estão requires impulsionando two basic a approaches EA. to computing. We're helping customers develop and deploy these AI applications in secure, multi-cloud environments, whether it's scale-up, batch processing AI factories, or scale-out, interactive cloud services. For scale-up AI factories, we are in full production with Hopper. For scale-out inference, interactive metaverse applications, and omniverse simulations, we have the OVX computer. In omniverse simulation mode, one session runs on multiple GPUs. In inference, Aquele cara é um NPC, multimedia certeza. modes, multiple sessions can run on Aquele one cara é um GPU. NPC. Today, we're announcing the OVX computer with the new Ada Lovelace L40 Olha lá, data center a Lovelace para with a servidores, ó. massive 48 gigabyte frame buffer. Quantos hash rates aí faz, hein? Esperar o Linus Tech Tips testar uma dessa na mineração. Omniverse virtual world simulations. 48 L40 GB, OVX monstrona. computers will be available from the world's leading computer makers and cloud providers. L40 GPUs are in full production. 80% of the world's internet traffic is video. User-generated content, like video conferencing or short-form videos, make up a lot of it. Increasingly, these video streams will be augmented by AI special effects and computer graphics. And emerging metaverse applications like avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer graphics in real time and at cloud scale. Nothing like this has ever been done before. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CV CUDA, pre-trained AI models in our Avatar cloud engine like Riva and Audio to Face, and a zero-code application framework and cloud runtime engine called UCF, Universal Computing Framework. Using UCF, we created a reference application called Tokyo for building customer service avatars. All of this is running on AWS. Let me show it to you. Interactive avatars are growing in popularity and use, from providing customer and sales support to marketing tools and teaching aids. But creating interactive avatars is very hard and typically requires expensive equipment, specific expertise, and time-consuming workflows. Nvidia Ace is a collection of cloud-native AI microservices that make it easier to create, customize, and deploy intelligent and engaging avatars, built on any engine and deployable on any cloud. An interactive avatar needs to understand and communicate with you, from the more common text-driven chatbots that help users with site or subject-specific queries, to real-time, fully animated 3D avatars that can see and hear you. Eu odeio entrar em contato com uma empresa e eu ver que é um bot falando comigo. Eu já mando assim, ó, atendente. Aí ela fala assim, não entendi a sua pergunta. Eu falo, quero falar com o humano. Desculpe, não entendi. Puta que pariu, velho. Interactive, we use Nvidia's Unified Compute Framework, or UCF Studio, to build a graph of microservices that we can deploy in the cloud. For Violet to be able to hear and talk to us, we include the Riva ASR and TTS components, and we use Audio to Face to provide the necessary animation. Each microservice component has color-coded inputs and outputs for easy connection and error checking to avoid incompatible connections. We then connect a food ordering dataset to handle customer orders and queries. Do you have any low-calorie options? I found these 4 options for low-calorie: market salad, fruit salad, diet cola, and lemonade. I'd like a market salad, please. Okay, I have added 1 regular market salad to your cart. What else would you like? Do you have any orange juice? I could not find orange juices, but I found a similar item.
One small lemonade is priced at $2. I just learned about the lemon-sized nebula today. That's cool. Please ask me about Você precisa items falar in the assim, olha, menu. eu conheço a sua programação, vou desarmar você aí. Now, Aí let's ele make manda Violet você pra smarter. atendente. The Tokyo Application Framework Olha lá, tá comes vendo? with a Só salada, ó. customizable Tô falando pra pre-trained vocês, natural cara. language processing Vocês ficam de model. piadinha However, aí, ó. we do want Violet to be able to Vai, answer fica de questions piadinha. that don't Já estão relate dando to um food spoiler pra orders. vocês To do aí, this, ó. we add a A pre-deployed menina pediu Megaton um LLM podrão ali. microservice A menina falou assim, and eu quero um upload the podrão. O inference cara model deu só settings um for open domain x-salada question pra ela, answering. vai. Vamos Hello, ver. I am Violet. Ask me anything. What do you know about the lemon slice nebula? The Lemon Slice Nebula is a planetary nebula located Meu in the score que já caiu constellation monte já, cara. Camelopardalus, How far is it from Earth? 4,500 light years away. Let's switch our avatar to one from another engine. For this, we'll use Unreal Engine 5 and MetaHuman to power Violet. All we need to do is go back to UCF Studio and switch the microservice output of audio interface from Omniverse to Unreal Engine. We then relaunch, and now we É meet fácil fazer um Ultraviolet. negócio. Vocês estão vendo que And she has doideira, all cara? the same intelligent capabilities as the previous Violet. Hi, I'm Ultraviolet. I'm a digital avatar. I've been brought to life by Avatar Cloud Engine, or ACE for short. Omniverse ACE powers my speech, animation, and intelligence. I can even answer challenging questions using the power of a large language model. Ask me anything. We're really excited about Omniverse Avatar Cloud Engine, and we can't wait to see what you create. We have a rich suite of domain-specific application frameworks. Now, we need an army of experts to help customers apply these AI frameworks to automate their businesses. Today, we are announcing that Deloitte, the world's largest professional services firm, is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. Deloitte is a major new addition to our ecosystem of software developers and go-to-market partners. Today, we announced new chips, new advances to our platforms, and for the very first time, new cloud services. The Ada Lovelace generation advances all three RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Racer X. Large language models and recommender systems are the two most important AI models today. Hopper, with its transformer engine, will make large language models accessible to everyone. Hopper is in full production and coming soon to power the world's AI factories. Recommenders run the digital economy. Grace Hopper, with 7 times increase in fast memory capacity, will be a giant leap for recommender systems. Systems will be available in the first half of 2023. OVX is the Omniverse computer and ideal to scale out metaverse applications. Our second generation OVX is powered by Ada Lovelace. Não tenha dúvida disso, cara. Já criaram o imposto de renda virtual já, viu? Fica tranquilo. Você acha que você vai comprar suas coisas lá no metaverso e não vai pagar imposto? É? Fica vendo. Vai vir um leão na tua casa de verdade arrancar tua perna. Essa perna é minha aqui, rapaz. Thor will be the processor for robotics, medical instruments, industrial automation, and cara, o Renan tá AI 1 hora systems. falando pra me ler o superchat dele, cara. Eu não vi esse superchat, cara. Creating some 3,000 accelerated apps using our 550 SDKs and AI models. New SDKs increase the capability and performance of systems our customers already own, while opening new markets for accelerated computing. Over the past 12 months, cara, we updated more RTX than foi 1 100 minuto, ele falou bem rapidinho, cara. Ele até acelerou um pouco. new ones. The NeMo Large Language Model Service is a NVIDIA-managed cloud service to adapt pre-trained large language models to perform specific tasks. The BioNeMo LLM is a service to create large language models that understands chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. NVIDIA Omniverse Cloud is an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. New Omniverse containers,
Replicator for synthetic data generation, Farm for scaling render farms, and Isaac Sim for building and training AI robots are now available for cloud deployment. For ROS developers using AWS RoboMaker, Isaac containers are in the marketplace. 80% of the world's internet traffic is video, and user-generated video streams will be increasingly augmented by AI special effects and computer graphics. Avatars will do Cara, eleições no metaverso é assim, pega os dois grupos que estão polarizados, põe num ringue e deixa se matar. Quem sobreviver, elegeu, pronto. Quem sobreviver tá certo. Acceleration libraries like CVCUDA, a cloud runtime engine called UCF, Unified Computing Framework, and Omniverse Ace, Avatar Cloud Engine, and a sample application called Tokyo for customer service avatars. The world's largest professional services firm is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, industrial automation, warehouse and retail automation, and more. We have a great GTC for you, with over 200 talks from the brightest minds in science and industry. You're going to see amazing advances powered by accelerated computing and AI. Enjoy! Pois é, pessoal. An explorer. Acabou, tem mais um pouquinho, vamos ver aqui. Traveling across the Atlantic to unlock its mysteries. And back in time to understand the origins of the universe. I am a visionary, bringing sharper focus to researchers. And brilliant clarity to surgeons. I am a healer, making treatments as unique as every patient, and giving new life the chance to thrive. I am a guardian, looking out for dangers around us. Cara, eu não queria alguém olhando pra mim o tempo todo, não. Sério. Acho que tá chegando num ponto que não dá pra voltar mais, né, cara? Eu dispenso um guardião. I am a helper. Não, obrigado. Enabling healthier, more sustainable crops. Vocês têm dúvida que esse é o futuro? É um futuro bizarro, cara. Bringing them to market faster. And preparing them for the table. Vocês vão comer ração daqui a pouco, velho. Vocês estão zoando aí, vocês vão ver, cara, como é que vai ser a marmitinha de vocês. Salada? Tanto que vocês zoarem já rebaixou. Salada, mas não. Vai ser ração, cara. I am even an avatar. And you can ask me any question. Who made this song? Ava used artificial intelligence to write this song, and it was recorded by the London Symphony Orchestra. I am AI, brought to life by Nvidia, deep learning, and brilliant minds everywhere. Vocês. Bom, basicamente foi um EA com um pouquinho de RTX, né? E é isso aí, cara. É isso daí.
Cara, deixa eu achar aqui na apresentação de 1h30 onde é que foi falado de RTX aqui, galera. Vou tentar achar aqui, cara. Aqui, ó. Em resumo, que a gente teve aqui, tá até meio lento aqui, ó. Foi a 4090, lançada por $1.600. Eu acertei o preço, confesso que tive umas dicas aí. Não posso falar de quem foi. 24 GB, de 2 a 4 vezes mais rápido que a 3090 Ti. Então ele cita ali 2 vezes em rasterização, que é insano, né? É uma placa muito forte, né? Tem o dobro da performance. E em 3 vezes cita ali aquele Racer. E em 4 vezes, entre 3 a 4 vezes o Racer e o Ray Tracing. A placa realmente é muito forte no Ray Tracing. Ela veio no MSRP mais baixo que a 3090 Ti. Mas a 3090 Ti, como eu mostrei para vocês, né, ela custa hoje menos. Ela está custando mais ou menos $1.000. Então, assim, ela veio acima do preço da 3090 Ti, que despencou nos últimos meses drasticamente. Disponível no dia 12 de outubro, então falta pouco tempo. Depois eles citaram bem rapidamente aqui, eu tenho que até pular aqui rapidão para ver se eu acho, cara. Olha lá, ó, ele cita aqui, ó. Comparada a 3090 Ti, é 2 vezes mais rápido em rasterização, Flight Simulator, tem que ver outros jogos. 3 vezes mais no portal RTX, para mim é irrelevante. 4 vezes mais rápido no Racer X, aquela simulação que eles fizeram. E o cara é fortão, ó, levantou a placa, deve ser pesada, hein? E aí ele cita rapidamente aqui, ó, bem rápido, cara, tipo, pra não atrapalhar a apresentação da EA, tem que ser rápida. 4080 de 2 a 4 vezes mais rápida que a 3080 Ti. 16 e 12 citaram o preço a 16 por 1.200, eu também acertei esse preço. Falei, cara, não vai ser 1.000. Eu falei várias vezes, vai ser 1.200, foi 1.200. E ninguém me deu a dica. E a de 12 GB por 899. 3 vezes o desempenho da 3080 Ti no Racer X, né, aquela simulação deles. Começando em 899 a versão de 12. E não citou muita coisa, eles não compararam muito com a série passada. Vocês podem ver que eles colocaram acima do patamar aqui, ó, não veio meio que para substituir agora, né? Eles não compararam muito a performance, não mostraram gráficos, games, praticamente não foi nada disso, cara. Foi bem resumido. E assim, pessoal, apesar de tudo, a gente ainda precisa testar essas coisas, né? Então temos que colocar nas bancadas, ver como é que tá rodando de fato, como é que são os drivers, como é que tá a performance nos games. E tivemos aqui os fabricantes mostrando um pouco dos seus modelos. Acho que já deve ter meio que um resumo aqui, ó. Já tem várias, ó. Vamos dar uma olhadinha junto aqui com vocês, cara. Primeiro aqui o vídeo quer dizer falando sobre o DLSS 3, que vai aumentar a performance. A gente viu ali um ganho de performance bem grande. Aqui eles citam como é que era o DLSS 2 e agora o DLSS 3, né? Vou falar sobre isso no resumo. Ó, tem até esses gráficos não apareceram no vídeo, hein? Esses gráficos aqui não apareceram no vídeo. Olha o ganho de performance absurdo que você chega a ter em alguns casos aqui, ó. Né? Ó, inclusive vários, ó, tem alguns com Full RT aqui, né? E DLSS 3 Games, já tem vários jogos com suporte DLSS 3. Os vídeos de comparação que eles fizeram. Tá? E deixa eu só voltar aqui. As placas dos fabricantes. Vou mostrar rapidamente esse resumo depois para vocês. Mas nós temos as placas da Colorful, a Vulcan Series, Triple Fan, até que ela é bonitinha. Certo? Parte de cima com LEDzinho, conector padrão 12 pinos, tá? E esses pinos aqui, eu não sei o que significa esses 8 pinos, eu não sei
que significa os 8 pinos? A linha Netuno, com water cooler e o radiador de 360mm. A placa nem fan tem, então o radiador já é para tudo, esse bloco é para tudo, incluindo o VRM. Olha como é que é a parte interna, ó, base zona de cobre para cobrir tudo a placa. Ó. E a Battle X, que é uma triple fan convencional, um pouco mais simples, tá? A Gigabyte tem aqui a Horus Master, tá uma qualidade de imagem péssima, né? A Horus Master, essa logozinha fina ficou esquisito, cara. Então, Gigabyte. Aqui as imagens estão com talvez um pouco melhor a qualidade delas, né? Olha essa base de cobre, coisa linda, hein, cara? A MSI Supreme na versão líquida, Supreme Liquid, Gaming Trio, uma das melhores no projeto AR, Ventus, mais simples. E no 3D, que eu falo para vocês que é um parceiro oficial da Nvidia lá fora, tá? Temos aqui o projeto. Você vê que todos trouxeram ao menos um projeto com refrigeração líquida, né? Até que é bonitinha essa ITU aqui, ó. Bonitinha ela. Bem clean o design dela. Ao invés de sair por cima as mangueiras, eles saíram de lado. Acho que fica mais discreta a saída das mangueiras aqui. Eu gostei desse design. Aí tem as tradicionais triple fan, as ITU. A ITU tem aqui no Brasil já, algumas placas. E a gente só tá vendo assim mais as 4090 mesmo, hein? Mais as 4090. As Asus, a ROG mudou o design de novo. Mudou bem em relação à geração anterior. Ficou estranho essas cores azul na ROG, cara. Azul, o vermelho beleza, mas o azul ficou estranho. Olha, eu prefiro a antiga ROG. Eu prefiro a antiga ROG. Ela tá esquisita essa ROG aqui, cara. Que é isso que eles fizeram aqui, cara? A TUF continua a mesma TUF de sempre, o mesmo padrão. Mudou pouquinha coisa na TUF. Eles mudaram aqui, tinha um frame em cima que eles diminuíram o frame. Esse aqui tá parecendo plástico, hein, cara, ó. Tá com bem cara de plástico. A Zotac, com a prancha dela, fez o design redondo, diferente, cara. Parece um chinelão, né? Um chinelão bonitão, ó, pra você colocar no pé. Diferente, cara, diferente. Então você tem a Extreme, Amp Extreme Trinity e a Storm sempre com bordas arredondadas, cara. Certo? Bom, estão falando de preços no MSRP, então temos que aguardar, pessoal. Basicamente é isso, tá? Eu vou trabalhar no resumo para vocês, nas próximas horas estará no ar. Muito obrigado por todos que estiveram acompanhando. 9900K para série 4000 para 4K, claro, cara. Tenha dúvida disso. Certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Trago em breve o resumo. Muito obrigado, valeu, falou. Tchau, tchau.